Lucifer, os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.
Muito boa noite! Como estão todos vocês? Que alegria Vamos colocar aqui. um somzinho Mistérios para iniciar. Essa noite, revelações, hein? Daqui a pouquinho... Revelações serão reveladas. Daqui a pouquinho a Imperatriz entra com a gente aqui ao vivo. E aí, quero ouvir de vocês. Sejam todos bem-vindos. Digam aqui no chat o nome de vocês, de onde estão vindo, de onde são. A gente gosta muito de saber, gosta muito de interagir. E essa é uma oportunidade que ainda hoje a Imperatriz vai entrar na nossa live. Ela é a principal convidada e ela vai responder a perguntas que vocês fizerem. E também trará uma perspectiva do que nos espera em 2025, hein? O que vocês acham que nos aguarda esse ano que está chegando? Enfim, deixo aqui aberto para que os meus colegas de palco se apresentem. Depois nós começamos a nossa porção da live. Fiquem à vontade, meus queridos. Olá, eu sou a Roberta. Eu sou cabala, faço cabala. Só sobrou sou uma cabaleira do Zodíaco. Sou Roberto, sou uma cabaleira do Zodíaco. E estou me sentindo muito bem hoje comigo mesma. E dias atrás nós descobrimos que os nomes de Roberta em 2 encarnações anteriores era Rebeca e qual outra, Alexandre? Talvez Renata? Talvez Renata. Talvez. E aí, dona Roberta? Será Sara? O Roberta, boa noite. Eu sou o Alexandre, estudante e pesquisador da paraontologia. É isso, querido? É Exatamente. Isso, né? Exatamente. Muito bem. Eu estou aprendendo a lição. Sou a mais nova intrusa do canal. E estou super ansiosa pela Imperatriz hoje. É uma pessoa fofa que eu sigo também já faz um bom tempo. E, como vocês disseram ali, acho que vai ser uma live poderosa mesmo. E vai ser diferente, né? Porque ela sempre mostra as mãos, né? Todos os vídeos dela, você só vê as cartas, o Thomas e as mãos dela, né? E assim, um vídeo ou outro ela mostra o rosto. E ela nunca participou de nenhum podcast. Então hoje vai ser o primeiro dela, vai ser diferente, vai ser bem legal hoje. Tenho certeza. É isso aí. E vamos dar a boa noite. A gente vai prever o futuro, né? Vamos dizer assim, eu confesso, um pouco de receio de prever o futuro, né? Vai que é uma coisa não muito agradável, né? Vocês têm interesse? Ou teriam interesse como eu? Por exemplo, eu quero só saber das coisas boas. Não quero saber de coisa ruim que vai me acontecer. Já chega a surpresa da hora, tá bom? Quando eu era mais nova, eu tinha medo. Dando boa noite, então, aos que estão chegando. O Diogo Monteiro, boa noite, meu querido, tudo bem? O Blade, falando que a Ana é uma ótima taróloga, parabéns pela escolha, obrigado, Blade. Daqui a pouquinho ela entra com a gente, ela como uma ótima mãe, como uma ótima esposa, tem os seus afazeres ali agora do final do dia, daqui a pouco entra com a gente, tá? Aí nós temos também a Roberta, olha a Roberta dando boa noite aqui também, conhecem essa Roberta aqui? Nós temos também a Dina, boa noite Dina, seja bem-vinda. Essa Roberta ali eu vou bloquear, não dá. Eu acho. O Diogo Monteiro, a Ana é uma excelente taróloga, acredito que será uma live de arrasar. Eu também, meu amigo. E seja bem-vindo. Denise Braga com a gente também dando boa noite. Olha quem está com a gente aqui, a Dona Cátia Machado dos Santos. Quem acompanha o canal já viu que nós temos 2 participações dela aqui, uma pessoa formidável. Inclusive tivemos hoje, pelo Alexandre,
algumas revelações dela aqui, com coisas que ela sentiu e que nós veremos se contaremos para vocês em um outro episódio. Não podemos revelar. Mas foi forte. Para. Aguardem. Aguardem. Então, Kátia, seja bem-vinda mais uma vez, uma fiel amiga e uma fiel acompanhante aqui dos conteúdos que nós colocamos no canal. Ótimo. E aí, meu querido Alexandre, quer nos contar, então, só por cima, assim, como uma provocação quanto ao que a dona Kátia nos trouxe, sim, enquanto eu preparo uma mensagem aqui para deixar circulando? Olha, foi vamos dizer assim, uma confirmação daquilo que a gente já teve por experiência própria no dia seguinte da última live que a gente fez. A Kátia não estava participando da live diretamente, mas pelo chat, né? Então nós fizemos ali durante os momentos finais ali, fizemos uma investigação usando um aplicativo, né, no iPad do Luciano. A gente instalou uma Ghost Box, que era para ver se a gente conseguia se comunicar com alguma entidade que eventualmente estivesse presente, né? E aconteceram ali umas coisas bizarras, sinistras, né, e inesperadas. Você espera, né, falar com, de repente, algum espírito desencarnado, né, que esteja de passagem por ali, ou até, de repente, né, habite lá a casa do Luciano, mas não, veio uma entidade se apresentando, né, como uma entidade mitológica. E muitas coisas foram encaixando. E daí a Kátia ajudou a gente, encaminhando ali o que seria aquilo que estava conversando com a gente naquele momento, e a gente assim conseguiu decifrar. E todos nós depois, no outro dia, incrivelmente assim, eu falo, pô, eu sou uma pessoa que dorme mal e tudo, eu sou bem ansioso, e eu estava me sentindo muito relaxado no outro dia. Uma coisa muito estranha, né, de relaxamento completo mesmo. Parecia que eu tinha tirado um peso das costas. E daí, na mesma noite, a Kátia sonhou conosco. E aí eu já não posso mais contar o que era, pelo menos agora. Né, que foi confirma mais ou menos alguma coisa que aconteceu durante a nossa pequena investigação lá. E daqui a alguns dias, a gente também vai colocar lá no canal. Todos que estão chegando agora sejam bem-vindos. Os cortes dessa participação da Kátia, com o uso da Ghost Box, para que vocês, a gente vai colocar até a legenda, para que vocês pelo menos percebam aquilo que nós entendemos, né, daquilo que foi captado ali pela Ghost Box. E foi muito, muito, muito assustador para alguns aqui. Alguns deixaram até... tiveram que usar a fralda geriátrica para dormir. Alguns. É verdade. E o mais interessante de tudo é a análise da Kátia, né? Eu fiquei bem impressionada com o que o Alexandre trouxe para a gente. Por quê? Porque no dia seguinte nós nos falamos, né, os três, e cada um, acho que só o Luciano que não teve nenhum nada muito impactante, mas eu e o Alexandre, a gente trouxe coisas bem impactantes e significativas sobre as nossas vidas, e a Kátia não sabia, ela não tinha como saber disso, né? E aí o que ela trouxe na mensagem hoje, e vocês lembram, né? Eu fiquei falando o dia inteiro disso ontem, né? Sobre tudo que acontecido no meu dia, enfim. E o que ela trouxe hoje para o Alexandre é exatamente um reflexo do que tinha acontecido. Então, eu fiquei bem impactada, né? E não vou falar mais também. Mas foi completamente chocante. Uma experiência assim que temos que repetir, inclusive, né? Vamos fazer de novo
sim. A Ghost Box, talvez Na tua casa? a gente... Não, na casa do Luciano. Se a gente for comprar a Spirit Box, vai para Curitiba. Não vai vir para cá, não. E até eu queria perguntar a todos que estão aqui, que estão interagindo, a Cláudia, que mandou um salve de Anápolis, Goiás, o Blade, que já falou, que deixou lá o like, muito obrigado, meu querido. É isso aí que ajuda a gente a trazer sempre pessoas tão importantes e tão queridas quanto a nossa Imperatriz. Eu preciso só arrumar minha iluminação que está caindo. Enquanto o canal não monetiza, a gente se vira com o que tem. O que eu quero perguntar para vocês? É aquela vocês já vela ouviram ainda? falar? Vela de 7 dias? O que vocês já ouviram falar de Spirit Box, de Ghost Box? Já ouviram falar? Já viram alguém usando em algum vídeo? Ou até mesmo já usaram? Duvido que tenham usado, mas coloquem aqui no chat, se vocês já sabem o que é, porque daí a gente pode até comentar. Estamos aguardando em alguns instantes. Devemos ter a Imperatriz aqui ingressando. Até peço ajuda aos universitários Alexandre e Roberta que monitorem possíveis dúvidas ali de Dona Imperatriz. Temos que contratar um estagiário. Já está chegando a hora, né? Já está ficando grande o negócio. Já está nesse momento. Olha lá, o Blade nos fala, mano, eu ainda não ouvi, mas estou curioso. Blade, a questão é a seguinte, até se vocês depois quiserem ver um dos nossos primeiros vídeos, na verdade o primeiro vídeo aqui do canal é sobre dispositivos de investigação paranormal. E um desses dispositivos que nesses canais que produzem conteúdo para o YouTube usam para identificar se tem alguma assombração, qualquer nome que vocês queiram dar em uma casa, em algum lugar, é uma Spirit Box. A Spirit Box, imaginem uma caixa, eu estou na frente de uma, inclusive, de uma JBL, daquelas grandonas, ou da pequenininha, mas naquele formato, é uma caixa que recebe sinal AM, FM, ou seja, de rádio, só que ela é adaptada para ficar buscando o tempo todo a conexão com essas rádios. Então ela faz uma varredura muito rápida. E nessa tentativa de a conexão entre uma rádio, uma sintonia e outra, a ideia é que seja possível captar sons de uma outra dimensão, da vida pós-morte, de espíritos, de assombrações, de desencarnados, enfim. E é nesse processo que quando a gente faz uma pergunta e a Spirit Box ou a Ghost Box esteja ligada, a tendência é que em alguns momentos você capture essa voz respondendo do outro lado, só que aí é muito distinto, tá? Se vocês forem olhar o vídeo da Kátia, não é como se um locutor de rádio estivesse falando do outro lado, não. Às vezes vem vozes assim bem assustadoras, né? E aí você dirige a pergunta e pergunta, por exemplo, tem alguém aqui? Qual é o seu nome? Aonde você está? Em alguns momentos essas respostas vêm. Em alguns momentos ela vem, você não entende muito bem e acaba tendo que fazer alguma conexão ali com algo que já ouviu dela, que foi um pouco do que aconteceu. E para vocês terem uma ideia, nós fizemos algumas conexões, né? Nessa live com a Kátia, que é a nossa última live, tá aqui no canal, palavras como Anubis surgiram, e quem conhece a Kátia, se não conhece, deve conhecer, para ver a história que ela tem com umas experiências com figuras da mitologia, se é que dá para chamar assim, da egípcia. Aparece Anubis, aparece San Martinho, ou São Martinho. O que mais que aparece, Alessandra? Lá. Olha, chamei a Roberta de Sandra agora, da mãe do Alexandre. Ah, barbaridade! Olha, ó, tá vendo? Não tem coincidência em nada, viu? Lembra de alguma coisa? Foi o São Martim? São Martim e Anubis, porque a gente foi o que o Clayton ainda identificou, parece que foi São Martim, né? E São Martinho, no caso, foi o santo que
preparou o corpo de Cristo, né? Então, numa associação ali com o papel que o Anubis mesmo faria na mitologia, né? Como se fosse para a passagem, fazer a passagem, né, do rio na versão dos egípcios, né? E isso já foi uma coincidência bem impressionante, assim, né? Que a gente fala, estruturalmente. Impressionante. E aqui, cadê? Ó, a Cláudia falou aqui, o Rafael Ferpa usa. E assim, o do Rafael Ferpa ainda, eu acho que é uma das melhores Spirit Box que eu já vi. Eu acho que foi ele mesmo quem fez aquela... Cara, eu acho que até seria interessante a gente pensar em chamar o Rafael Ferpa. De repente ver se ele... Eu nunca vi ele em nenhum podcast, mas ele tem umas investigações assim bem intrigantes, vamos dizer. Tem umas que você... É impressionante mesmo, né? Mas, óbvio, nem todas você tem algum fenômeno paranormal ali para ser registrado. Mas ele, nessa Spirit Box dele, é um radião gigante que ele mesmo modificou e o som é muito limpo. Ele tirou a interferência o chiado, o ruído branco, né, vamos dizer assim, das vozes ali. E fica um som bem claro. É bem interessante, inclusive. Esse cara, ele pegou também, e acho que foi um dos primeiros, ele fez também a adaptação. Ele pegou um Kinect, né, e começou a usar para fazer as investigações. Ele fez, dá para ver que foi ele mesmo quem fez o Kinect, é bem legal. Ó, a Cláudia falou, ele fez, chama ele, é top, vamos chamar assim. Então essa foi um pouquinho, a gente não vai contar tudo aqui, a gente vai explorar mais esse assunto, as conexões que surgiram durante essa última live nossa, mas foram surpreendentes, as conexões realmente existiram e existem. Eu vou até... posso te mandar um beijo, meu querido Blade? Não, foi muito bom. Obrigado, meu querido. Um beijo de Curitiba para você aí. Diga de onde você está. De São Paulo e de Foz, que eu mando, que o Alexandre não manda beijo. Não manda beijo. Não manda beijo. Eu nem abraço também. E aí, duas coisas que eu queria, mas primeiro ouvir, já que é muito legal ter o Diogo participando aqui no chat, a Cláudia, o próprio Blade participando, queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês chegaram na Imperatriz, né? Até porque é uma excelente escola para nós também, apesar de que somos de plataformas distintas, né? O nosso conteúdo essencialmente é do YouTube e da Imperatriz, ela ganha uma proporção muito grande de relevância também pelo Instagram. Mas contem aqui para nós como é que vocês chegaram, como é que foi conhecer o trabalho dela, até para ser uma escola para nós também. O Blade também fala, mas Spirit Box tem que ficar em algum lugar específico. Não, Blade, antes da gente continuar na pergunta, não precisa ficar num lugar específico. Tá? Não tem uma cerimônia para isso. Só tem que ficar na casa de alguém que tenha coragem, né? Ou se tem, vocês estão ignorando todas elas, né? Ó, que é legal. E o Blade comentou, quero tentar fazer uma com meu filho e sobrinho. Tem aplicativo. O que a gente usou na última é um aplicativo mesmo de celular. Tá? E esse tem em língua portuguesa. O principal problema dos aplicativos é que eles são voltados muito para o público que fala inglês. Então, eu não sei se os espíritos brasileiros conseguiriam se comunicar utilizando esse mecanismo. Mas essa daí, você consegue baixar, o uso dela é gratuito, inclusive. Eu vou buscar aqui o nome, vou colocar aqui para vocês. A gente não está ganhando nada com isso, infelizmente. Enquanto você dá uma olhada aí, ó, a Cláudia diz que chegou até a Imperatriz através da cara de tamanco. Sensacional! É que ela chama rival. Quando ela tá jogando. Ela tem várias. Sensacional, Cláudia. Ela chama sempre a rival de cara de tamanco. Ela chama o cara, quando
ela está fazendo as tiragens amorosas e tal, de relacionamento, Pão com Ovo Metido a Caviar. Ela é maravilhosa. Cara de tamanco. Nossa, mas ela tem uma história de dor e abandono. E as leituras dela devem ter te ajudado em algum sentido, né, Cláudio? Com certeza. Com certeza. É um alento também, né? Quando eu comecei a seguir... O nome do aplicativo está no chat. Eu vou colocar aqui para todo mundo. Destaca. Olhar aqui, ó. Então, para quem estava com curiosidade ali, o nome do aplicativo que a gente usa é o Ghost Tube Box. E a gente já volta nesse assunto, só não quero perder também o que a Cláudia havia comentado aqui, né? Então ela complementa aqui, cara de tamanco é a outra, exatamente. E eu quero só pedir uma questão aqui, ó, Blade. Você está falando, beijo recebido, caramba, tô falando muito, desculpa, não se desculpe, a gente precisa de vocês. Por favor. E até eu vou contar uma coisa antes de entrar em outros assuntos, que é o seguinte, até para vocês entenderem como a ideia do Defining Ghosts começou, porque vocês vieram pela Imperatriz, né? Então talvez esse seja o primeiro contato de vocês com a gente. Vamos nos reportar aos idos de 1980, e não é uma história longa. Porque aqui não tem ninguém com menos de 50 anos nessas 3 imagens que vocês veem. E eu e o Alexandre somos amigos de infância. E na infância, nós, no quarto ali de casa, colocávamos um rádio sobre a cama e ficávamos gravando programas de rádio nesse radinho. E o que é, senão, um podcast nos dias de hoje, senão um programa de rádio com imagem, né? E nem é essa a origem da palavra podcast, né? Ela foi herdada do áudio mesmo. Então, para nós, é uma satisfação, enquanto amigos de mais de décadas, temos um momento como esse, né? De pegar aquilo que nos interessa, aquilo que nos é valoroso e dividir com vocês. Né? E nós dois, aí vem revelação, né? Que pena que não tem uma chamada aqui, mas saibam, nós somos autistas. Incuráveis. Brincadeira, porque autismo não tem cura. Mas somos autistas. Então, questões de hiperfoco, nossa, dos assuntos que a gente gosta, isso sempre vem. E o canal foi uma forma de a gente colocar esses nossos hiperfocos em ação. Né? Então, com vocês aqui, com a Imperatriz, com todos os outros convidados que nós já trouxemos e traremos. Mas, voltando então, não se desculpe, Blade não precisa disso, tá? Quem mais aqui interage com a gente? Ó, o Diogo, sigo a Imperatriz e ajudou-me a... Oria? Eu não entendi, mas sabendo que ela te ajudou, Diogo, fantástico. Pelo tudo que a gente tem visto, assim, o que ela fala diz muito para todos e é muito impactante. Eu assisti a última live dela e foi muito legal, né? O Blade também brincando aqui também, a Rival. Eu tenho alguns jargões da Imperatriz, depois coloco aqui, boa, compartilha com a gente. E a Denise fala, eu sigo desde o início, ela também. Pô, fantástico, é gente que está com ela há muito tempo, né? E são pessoas que se estão há tanto tempo com ela é porque ela entrega valor, né? Entrega propósito da missão dela. Isso é muito bonito, isso é lindo. Bacana, gente, bacana. Muito legal a participação de vocês. Quem estiver chegando, estamos em 15 na live e aguardando um pouquinho a Imperatriz entrar. Ela vai entrar, já confirmou. Ela mandou mensagem agora. Já estou chegando. Acabou de mandar mensagem. Fantástico. E isso aqui, para quem veio pelo Instagram, não duvide que ela virá mesmo, porque ela mesmo compartilhou, tá? Isso aqui não é uma pegadinha. Calma aí que eu vou tirar uma carta aqui. Vai tirar uma carta? Olhem, a carta Imperatriz, ela vem realmente. Nossa, essa foi podre, né? Vai falar que não foi horrível isso. Aí, olha, foi horrível, né? Agora. Que bacana, olha aqui, ó. Vocês sabem, então, a Imperatriz tem esse nome por conta do arcano maior, que é a carta A Imperatriz, né?
O que vocês têm? Eu queria muito, seria muito legal ela chegar aqui, gente, e ler aqui no chat. O que vocês acham, para quem conhece, e aqui a gente conhece um pouco, vai poder colaborar também, o que vocês acham que a Imperatriz Tarô, a Ana, tem de igual ou de referência à carta do Tarô Imperatriz? O que vocês acham que ela traz para si e entrega para vocês que tem muito a ver com a própria carta do Tarô, a Imperatriz? A gente estava fazendo um exercício aqui um pouco antes da live, um pouco de entrar com vocês, né? E aí a gente estava lendo um pouco do que é e o que representa a carta do Arcanjo Maior, a Imperatriz, no Tarô. Então ela tem a questão de representar o feminino, o amor, a doação, a compaixão, a mãe, também a fertilidade, a terra, e ela traz essa característica realmente, né, pelo menos é a percepção que a gente tem dela, é que ela traz todas essas características aqui, sempre, sempre. Desde o primeiro contato com ela, ela foi um doce. Ela vem assistindo aos nossos vídeos, às nossas lives. É muito legal. Ela participou num dos vídeos anteriores, uma das lives anteriores. E aí pergunto a vocês. Vocês também veem, ou o que vocês veem na Imperatriz Tarô Ana, que são características da carta à Imperatriz dentro do Tarô? Eu já citei aqui a representação do feminino, é claro, mas o amor, a doação, a compaixão, a mãe que ela é também, e a terra. O que vocês compartilham com a gente de visão que vocês trazem da nossa querida amiga Imperatriz? Olha, o Diogo... Opa, perdão, eu pulei aqui. Me ajudou na separação do relacionamento de 5 anos. Caramba! Além de ser assertiva demais, ainda me deu vários conselhos para eu seguir em frente, pois eu fiquei em deprê. Ela é muito para cima, né? Ela puxa, ela tem uma energia de não, e ela não tem medo de dar bronca também, né? Então ela não romantiza almas gêmeas, por exemplo. Ela sempre fala, ela fala muito não, mas ela sempre fala, né, de a complexidade que envolve um relacionamento de almas gêmeas, de chamas gêmeas, né? Que a gente romantiza, acha, são almas gêmeas, então vai ser tudo lindo, todo mundo vai ligar como ela mesmo diz, o FOda-se, né? Que ela fala exatamente o que vocês dois vão ver, e não é. Então, eu super entendo o que eles estão falando aqui, dela ter ajudado tanto assim com conselhos, e desmistificando um pouco essa coisa romântica demais e trazendo a pessoa para a vida real. Fantástico, Roberto. Jairo, nós não tínhamos visto nenhuma mensagem dele antes, então seja muito bem-vindo. Jairo, boa noite. Ele está nos dando boa noite aqui do interior de Jóia, Rio Grande do Sul. Sim, ainda falando sobre a Spirit Box, né? Eu já ouvi muito falar, assisto todos os dias no canal de investigação paranormal. Então você é como o Alexandre também, que consome bastante esse tipo de conteúdo. Abraço. E o meu objetivo de vida ainda é morar na Serra Gaúcha. Ainda vou morar na Serra Gaúcha. A gente já tinha planejado até pro ano, para esse ano mesmo aí, mas como aconteceu aquele desastre natural lá, sim, a gente acabou tendo que adiar. Sim, triste, né? Só vou voltar um comentário antes aqui do Jairo. A gente tem a participação da Cláudia, traz para mim, né? Então a referência que eu pedi, né, da Imperatriz, para mim, verdade, com ousadia em falar o que deve ser falado. Você foi cirúrgica no seu comentário, Cláudia. Muito obrigado. É exatamente isso. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa. O Diogo comentou aqui a completude de tudo. O Jário já falou que é de Jóia, Rio Grande do Sul. E a Débora aqui está fazendo comentário. Eu estou com a Imperatriz há pouco e acho que venho progredindo muito o meu lado espiritual. Sou de origem cigana. Olha só. Fantástico. Eu preciso muito dessa direção. A Imperatriz é forte, é doce e muito determinada. Fantástico também, né, mano?
Se vocês tiverem e quiserem comentar também sobre essas experiências que vocês tiveram, claro, desde que não entre num detalhe que vocês não queiram, né, realmente compartilhar, comentem assim como a Débora, porque, primeiro, isso muito me interessa, essa questão da origem cigana, é um povo que da minha crença faz parte, enquanto espiritualidade, então acho muito legal isso, e realmente a Imperatriz é forte, é doce e muito determinada, fantástico. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para quem está aqui com a gente, Lô. Essas pessoas que estão trazendo esses relatos, vocês passaram por uma consulta particular com ela ou foi pelas consultas coletivas? Eu estava querendo saber isso também. Por favor. Se vocês quiserem, puderem. Pelo jeito, o Blade, né, já teve uma experiência, foi, né, consulta mesmo, né, porque ajudou na separação e tudo mais, mas eu queria saber dos demais também. Olha, pelo que eu entendi, a Cláudia, vou passar sexta, provavelmente pela consulta com ela, né? Fantástico, tá pertinho, hein? A ansiedade deve estar pegando aí, né? E mais uma pessoa chegando aqui com a gente, a Val. Val, boa noite para você também, paz e luz a todos, gratidão por estar aqui, humildade também por vir assistir através do contato ali que a Imperatriz colocou no Instagram, seja muito bem-vinda também. E aí, assim, eu queria comentar essa pergunta da Roberta, que o Alexandre complementou aqui, é importante. Eu ainda não passei, vontade eu tenho. Então, quem sabe, depois do horário da Cláudia, ali na sexta, eu entro para fazer minha consulta com a dona Imperatriz também. Vai ser interessante. Mas nada impede de você assistir as coletivas, né? Que também é outra coisa que a gente vai perguntar para ela, né? Como que isso encaixa na vida das pessoas, e eu falo por experiência própria, porque encaixa. Né? E é o que dá vontade da gente ir passar numa particular com ela, mas como que acontece isso, né? Boa noite, Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda. Guarda um minutinho, Imperatriz daqui a pouco já entra com a gente aqui, já nos mandou mensagem, ela está resolvendo algumas coisas ainda de casa, daqui a pouco ela entra, ela deve estar colocando para dormir o gatinho lá. Como é que é o nome do gatinho dela, Roberta? Thomas. O Thomas, né? Que figurinha. Figura, mas figuras são os filhos, o Pedrinho e se alguém lembra o nome do outro, o Enzo. Tem o Enzo e o Pedrinho. Figuras. E ela é super criticada, super não, mas tem muita gente que critica ela no canal, porque fala que a leitura dela, fala, não, quando você estiver jogando, você tem que tirar o gato. Não, quando você estiver jogando, você tem que tirar seus filhos, né? E aí ela fica louca, ela sobe nas tamancas, ela fala assim, não, cara, tem coisa melhor na vida que criança e bicho. E sabe que tem um ponto aqui do canal que a gente respeita muito, que é a individualidade, né? Então, é o jeito da Imperatriz, do como ela tira as cartas. Deixa o gato lá, deixa os filhos dela, porque funciona. Se tirar, Sim. eu tô brincando porque ela é muito poderosa, tem a cigana ao lado dela também, mas se tirar, é capaz de não funcionar bem. Então, toda a constelação ali favorece que as coisas funcionem, né? Marcela Souza, assistir o vídeo hoje da Imperatriz e estou aqui, não perco um vídeo dela. Obrigado, Marcela, por confiar em estar aqui com a gente. Daqui a pouco ela entra com a gente. A Marcela falando, você é linda, acredito que seja para a Imperatriz ou para falar para a Roberta, né? Então, acho que é isso. Só vejo a voz dela, boa noite a todos. Legal, Marcela. A Roberta também, boa noite, Roberta, seja bem-vinda. A gente aproveitando, pedir para todos que estão passando aqui, se puderem já deixar o like ali embaixo para nós. Tão importante, gente. Se quiserem também se inscrever, o nosso canal é pequenininho. Então qualquer ajuda é muito bem-vinda. E depois, vocês, se quiserem acompanhar os outros conteúdos nossos, vão ser sempre relacionados a
a esse assunto de hoje aqui. Né? Nós, claro, vamos tratar também de outros, mas voltaremos, né, constantemente, dependendo, né, do que a gente tenha de retorno. Se for o que o nosso público pede, a gente vai acabar oferecendo. A gente tentou fazer uma live esses dias atrás com outra taróloga, né, a Silvia Briana, e que acabou não dando certo, infelizmente, porque o áudio começou a falhar, e daí a gente teve que cortar ali, né, encerrar a live abruptamente. E haverá a participação dela de novo, e olha, nesse pedido que o Alexandre fez, olha que legal. A Marcela Souza Matos acabou de se inscrever. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu queria até tocar nesse assunto, né? Talvez quem acompanha outros canais do YouTube diga assim, todo um canal pede like, pede em se inscrever e tal. Eu vou dizer, gente, é verdade. A gente precisa disso. A forma como o YouTube funciona, para não entrar em aspectos técnicos, ela não é tão vantajosa para nós que criamos conteúdo. Tá? Tanto é que certa tá a Imperatriz que muito do seu conteúdo está muito mais focado no Instagram do que no YouTube. Mas o nosso formato aqui, até de tela mesmo, né, de conversa aqui, é muito mais para um YouTube, e por isso a gente às vezes padece, porque o YouTube só entrega o nosso conteúdo a pessoas que têm ou conexão com esse conteúdo ou são inscritos, e olhe lá, às vezes nem inscrito, mas que dá like, que interage com o canal. Então essa interação é muito importante, gente. Eu achava isso chato quando eu assistia o conteúdo dos outros, e hoje eu vejo o quanto é importante vocês nos ajudarem. E claro, a gente não está pedindo para que vocês façam de qualquer forma. Se fizer sentido, tudo aquilo que vocês verão aqui com a Imperatriz hoje, todos os outros vídeos que a gente tem, se fizer sentido para vocês, se inscrevam, curtam. Se não faz sentido para vocês, mas faz sentido para aquele amigo, para alguém que vocês sabem que gosta daquilo que a gente pode vir a fazer ou tenha já feito, compartilha. Eu acho que é legal isso. A gente tem muita inspiração aqui por assuntos, por outros que produzem conteúdo igual a gente. A gente tem numa toada, tem um vídeo aqui, gente, que é muito legal também. Talvez até comentem aqui se vocês já deixa eu tirar a mensagem da Marcela aqui, se vocês quiserem ir colocando outras aí, gente, fiquem à vontade. Tem um vídeo da Josiane Oliveira. Para quem acompanha o assunto de sobrenaturalidade e paranormalidade, vocês já ouviram falar da Josiane Oliveira? Josiane é uma tanatopraxista. Uma pessoa que trabalha com tanatopraxia, ela cuida dos corpos quando eles vão para o momento de serem velados ali, né? Então alguns chamam essa profissão de maquiador de morto, né? Mas não é, tem muito mais envolvido, né? Tem um amor, tem um respeito pelaquela pessoa e pela família daquela pessoa que se foi. E a gente tem um episódio que foi lindo, foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, rica. Apesar do assunto ser tanatopraxia, a Josiane é uma pessoa de uma energia absurda, brutal. Eu diria que tão importante ouvi-la quanto a própria Imperatriz. E ela tem uma forma doce e com amor de falar sobre a sua profissão que contagia. Extrapola a tanatopraxia. Atinge a todos nós a queremos olhar para a vida da gente com muito mais amor, a tudo que a gente se dispõe a entregar enquanto profissionais, entregar com amor. Imagine o alto nível de complexidade do que ela faz, de energias com que ela mexe, com dores com que ela frequentemente se defronta, e mesmo com tudo isso não perdeu o amor. É lindo isso. Aconselho vocês a olharem, assistirem. Não é um episódio longo, mas é muito bonito, do início ao fim. Perfeito. Acho que mais, tá? Deixa eu aproveitar só e comentar aqui do Jairo. Tá. Que
O Jairo colocou. Calma aí, o nome da Imperatriz não. Eu queria falar do. Acho que eu. Cadê da Não é esse Spirit aqui Box? o nome da Spirit Box? Ah, tá aqui, ó. Tá na tela. Ah, tá, é verdade. Eu cliquei certo. Tá, é da Ana. Mas assim, o melhor Spirit Box que eu conheço é o do Sandro Silva do Caça Sobrenatural, que aliás é daqui do Paraná também, né? O Sandro Silva também, cara, é outra pessoa interessante pra gente pegar e chamar pra conversar com a gente aqui. E realmente ele tem uma puta de uma Spirit Box importada que vem tipo numa maletinha dessa daqui, assim, e realmente aquela ali é cabulosa. Eu gosto do Rafael Ferpa porque ela é mais... Pô, é ele que fez, eu acho que é muito legal, assim. Tem quem gosta desses assuntos, assim, de canais paranormais, né? Tem um russo, que é o Tim Morozov, e ele também constrói absolutamente tudo. Ele fez um monte de dispositivos, assim, que ele mesmo inventou. E aí, além de tudo, né, você vê que tem um dom, né, nessas pessoas aí, que não é só o dom do sobrenatural. Tem um dom tecnológico também. E por falar em tecnologia, E calma aí, só mais uma coisa. Aproveitando que a gente pediu para se inscreverem, agora eu vou pedir para vocês, por favor, cada um deposite, faça um pix de R$500. Porque nós não queremos nada. Somos humildes. Nunca imaginei, vamos voltar àquela questão. Nunca imaginei, eu vi as pessoas fazendo isso, falava assim, mas olha, hoje estou aqui fazendo a mesma coisa. Brincadeira, o dinheiro nós não queremos, não. É só zoeira. Para quem está chegando agora, né? Para quem está chegando agora pode pensar, olha, é só porque... O plano... Já estão pedindo dinheiro, né? Já. Não, a gente está fazendo humor. O plano é humor, fique claro. O plano é, daqui a pouco vocês verão que o nome do canal vai se transformar Igreja Defining Ghosts. Em Ghosts We Trust. Em Ghosts We Trust. Já vamos mudar ali. E por favor, depositem em dólar. Ou em Bitcoin, enfim. Tirando a brincadeira, quer dizer, não é tirando a brincadeira, também tem um pouco. Então, avisando a todo mundo que tá chegando, Imperatriz, quase que não é mentira, é verdade. Pode perguntar para ela lá no Instagram. É que é o seguinte, tem um dos episódios que a gente fez, eu e o Alexandre, nós estávamos falando sobre questões paranormais e tudo mais, e aí tem uma tirada que virou até um shorts aqui do YouTube, que foi muito divertido, que o Alexandre traz que eu sou da área de TI, de tecnologia, né? E o Alexandre comenta que não existe área, para quem trabalha no escritório, depois quiser comentar aí, comente, não existe área mais sobrenatural numa área do que a própria área de TI. Né? Porque quando um equipamento não quer funcionar, ele não funciona. Está possuído ali, você chama o carinha lá da TI, e quando ele chega, o que acontece? O exorcista do TI. Vem o exorcista do TI, aquela entidade some do seu equipamento. É tipo um Spirit Box. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, que acho que vocês vão, ó, que é o André. O nome dele é André, tá, gente? O Blade. Ele tá falando. André. Nunca mais chamaremos você de Blade, André. Nunca mais chamamos você André de Blade. Aonde que tá a pergunta dele? Aqui, tá. Vou colocar aqui para todos. O Defining Ghosts alguma vez já deu ruim, alguma captação ruim no sentido de inusitado e tal? Ó, Blade, sabe que não, essa foi a primeira vez que a gente usou. Aí, realmente, coisas inusitadas aconteceram. Claro, não baixou nenhum espírito em ninguém, mas se você assistir a live ali, mais pro final, se não quiser assistir desde o início, pega ali talvez os 40 últimos minutos. Tem a capitulação lá. É só acessar, eu já dividi certinho. Para quem quiser assistir certo, só o episódio, só a parte que trata do Spirit Box, já vai estar nos capítulos ali. Boa. E aí, não é que deu ruim, mas a sensação chega uma hora que nós três aqui, e os que estavam participando ali no chat também, a gente começa a ficar tenso.
Cara, E eu as fiquei conexões. arrepiado. Com dados, né? Eu fiquei Oi? arrepiado. Que Que foi você falou, Roberto? Eu falei que recados foram dados ali, né? Isso que foi o Aham. mais interessante, porque tinha uma pessoa assistindo a nossa live, que é a Kátia dos Santos, não sei se ela está aqui ainda, que ela começou a entender as mensagens e decodificar essas mensagens. Então, ela tinha que estar na live e a gente tinha que fazer aquilo. Foi Eu mais vou ou fazer menos. uma proposta. Eu vou fazer uma proposta indecente aqui para todos. Você vai ligar, né? Você vai O conectar. que vocês acham de eu colocar? Mas só se o povo pedir aqui e pedir insistentemente. Coloquem aqui no chat se vocês querem que eu ligue o aplicativo aqui ao vivo, como a gente fez na live. Para testar, tá? Não é nada sério, no sentido não sério do teste, mas não é nada. A gente não vai passar a live, até porque a live é da Imperatriz. Mas comentem se vocês querem que Enquanto a gente ela não vem. coloque. Ó, e Dona Cátia está conosco aqui. Ah, Kátia, está sensacional. Diogo, ó, a Cláudia tá colocando pilha aqui. Eu vou pôr, hein? Quero, Ó, Vai. Rapaz, Já. olha que eu vou pôr, hein? É minha ação aqui. Tô pegando meu manda. iPad aqui. Alguns minutinhos, nem minutos, segundos. Vamos colocar. Eu só digo assim, eu fico muito cabreiro com isso. Tá? Tanto que eu fico com receio, até de leitura de carta mesmo, etc. Como eu falei, eu já fico com receio, que vai que vem coisas que eu não gostaria de saber. Tem medo, né? Você tem medo. Pode falar, Lê. É, não, é receio, eu sou homem. É verdade, você é homem. Você é macho, né? Tem um pequeno receio. Receio de não dormir à noite. Eu também estava. Começaram a ouvir? Opa, começou. Ele tá ligando aqui, ó. Diogo, vamos tentar. Caramba, ó, eu só virei o olho aqui, todo mundo querendo. Opa, boa. Ó, vou explicar qual que é o... Ouviram isso? Quem está aí? Tá tímido? Tá tímido? Mostra, então. É mais ou menos isso, tá, gente? Ó. É Anubis. Quem assistir a live vai saber a referência. É você de novo, Anubis? É esse tipo de voz que eu falei no início da live lá. Deixa eu tirar O Jairo está falando aqui, ó, na leitura coletiva é necessário ver o que bate com a situação particular da pessoa, é muito legal. É muito legal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Boa noite, Entendendo Cristina. alguma coisa, André? Se vocês estiverem conseguindo captar alguma coisa do áudio, às vezes vocês estão em casa com fone, mas... Se quiserem mandar uma pergunta para o Ghostbox. Para o Ghostbox, Luciano. E ó, quem tá chegando, a Imperatriz não vai participar pela Ghostbox, tá? Ela tá viva. Ela vai participar, né? Tá quase entrando aqui com a gente. Ela falou que no máximo até 8 horas, então 8 horas estamos aguardando ela. E aí façam perguntas aí, ó. Boa noite aqui. Enquanto aí, ó, meu Deus, o Blade tá assustado. Ó, boa noite, Sacolão. Fala o nome pra gente não te chamar de... Porque senão o Luciano vai ficar te chamando de Sacolão. Eu vou chamar de Sacolão. Maravilha. Tá? Gratidão imensa por tudo para Ana e gratidão por você estar aqui conosco, Sacolão. Aqui, ó.
Oi, povo lindo, amo esta Ana e os filhos do Tomás. Fantástico, Cris. Muito bem-vinda. Estamos fazendo só um tempinho para a magnânima Imperatriz entrar aqui conosco. É o Fernando. Por favor, é Fernando o nome dele. Tá bom, Fernando, tá bom. Você me obriga a te chamar pelo nome. Ó, não percamos o foco enquanto a dona Imperatriz não entra, fazemos vocês entenderem o que acontece quando a gente usa um aplicativo de Ghostbox. Ó, o Blade pergunta aqui enquanto a gente vai ouvindo aqui só. Ó, a Ana falou que 5 minutos está entrando já. Acabou de me mandar. Nos pergunta, precisa colocar energia na frequência da Spirit ou Ghostbox? Acho que não fizemos dessa forma e veio do mesmo jeito, mas talvez valha a pena testar. Então, depois, né, a teoria por trás é que, né, o espírito esteja uma energia também, e elas, como né, o som é uma propagação de energia, né, de onda de energia, então eles conseguiriam manipular de alguma forma e se manifestar de uma forma audível para nós. Que seria através da Spirit Box. Vamos fazer perguntas aqui, então. Eu vou fazer uma pergunta, então, já que ninguém quer fazer uma pergunta. Aqui a pergunta aí. Você conhece a Cláudia Ortiz? Você conhece a Cláudia Ortiz? Estou ouvindo. Isso? Você conhece a Cláudia Ortiz? Se conhece é curitibano e não fala com... Se não conhece é curitibano. Não fala com estranho. Ai. Deixa eu colocar, então. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou pegar pesado, hein? Você está morto ou morta? Tinha uma hora. Entendi, tinha uma hora. Qual é o seu nome? Você entendeu o que eu entendi? Não. Parece que você vai tomar no cu. Sabe a cantandinho ainda? Cara, e se for isso é muito bizarro, porque tem a ver com um sonho lá teu, do vai tomar no cu. Pareceu isso assim, vai tomar no cu. Pareceu isso. Que pergunta eu posso fazer aqui? Eu vou ter que colocar de novo o Blade tá... O Blade, você tá me seduzindo, Blade. Sim, fica difícil. Obrigado, vocês são demais. Sem falar que são muito receptivos. Parabéns mesmo. E se você tivesse escrito o que eu pensei que tinha, que era repetitivos, é verdade também. Tá? As duas coisas. As duas coisas e entendemos como elogio também. E a Spirit Box tá respondendo coisas aí. Temos um quarto elemento agora, né? Também é Spirit Box. Temos, também. Para quem não é o propósito aqui, mas aproveitar que vocês estão entusiasmados, Cláudio está entusiasmado, Blade e os demais. Se quiserem, nós devemos ter um personagem no canal inspirado numa Spirit Box. Se vocês quiserem
nos dar opções de nomes para esse personagem, escrevam aí no chat. E temas também, se vocês quiserem sugerir temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, pessoas que vocês gostariam de ver aqui no canal, também sugiram aqui pra gente. Ó, a Cris está querendo a resposta dela, vamos lá. Cris, assim que ela entrar, a gente responde. Era pergunta para a Cris, né? Para a Imperatriz. Pra Ana, eu já deixei anotado um bloquinho de notas aqui. Isso. Pode tentar, boa, Cris. está aqui sim, e terá. A Imperatriz tá para entrar. Já vai entrar. O André falou que até voltou o vídeo para tentar ouvir. É disso que a gente gosta, André. Aí é fantástico, meu querido. A gente arrumou um ajudante. É isso mesmo. E eu tô vendo aqui que tem uma opção de gravar aqui também. Então, qualquer coisa a gente também grava. Mas eu vou parar por aqui. E aí a gente, em outro momento, se vocês quiserem, não nessa live, mas a gente faz mais testes específicos da Spirit Box. Mas é bem bacana. Deixa eu baixar aqui. Uma das coisas assim que é curiosas é como a nossa comunicação aqui, ó. Vocês aí que estão falando com a gente no chat, a gente demora um pouco para responder, provavelmente, aí porque tem um lag, né? Tem um atraso de, e eu medi aqui, por isso que eu falo para vocês, de 10 segundos do envio da mensagem para a gente poder ver aqui. Então, às vezes tá lá a mensagem, a gente só vai ler um pouquinho depois. Então, você imagina, no nosso plano, né, com toda a capacidade que a gente tem de uso da internet, que trafega na velocidade da luz, você imagina um espírito, né? Então, por isso que a gente faz esse intervalo, assim, faz a pergunta e tem que ficar esperando. E às vezes a resposta não é síncrona. Então, às vezes a resposta está vindo por uma pergunta que você fez 5 minutos atrás. Então, o interessante, o técnico para fazer esse tipo. Opa! Opa, Ana entrando. Manda bala. A dona Lá vem ela. Vamos colocar música de suspense. Agora eu só quero colocar música agora. Olha, Cris colocando que mora em Caruaru, estado de Pernambuco, vocês são demais agora. Muito obrigado, graças, dona Cris. Amo vocês e a Ana também muito obrigado. E vamos vibrar positivamente para a entrada de Dona Imperatriz. Vocês estão prontos para a Dona Imperatriz conhecer? Para quem não viu ainda o rostinho de Dona Imperatriz, Ana, já viram o rostinho dela, conhecem, é novidade, apesar de que nas chamadas tinha uma foto dela, né? Música de entrada. Música para Ana. Tinha que ser luz da passarela, que lá vem ela. Daí nós levamos um strike imediatamente. Direito. Levamos uma bicuda do compadre Washington, literalmente, né? É que o povo acho que não é tão velho quanto a gente, né? Mas não sabe quem é o os jacaré. entendedores entenderão. E ela está entre nós. Olá! Olá! Bem-vinda! Amores! Aí. Opa, que o negócio tá meio capenga aqui. E aí, meus amores? Como está? Sejam todos bem-vindos ao Defining Ghost. Eu não sou um espírito. Aliás, eu sou, mas encarnado. Né? Tô aqui. Você tem que provar pra gente isso, que eu ainda tô em dúvida. Oi? Eu brinquei que você vai ter que provar para nós isso, porque eu ainda estou em dúvida. Brincadeira. Não, estou. Olha, Ana. E aí? Antes de te dar as boas-vindas formal aqui, que gente do bem que segue você, Ana. A gente está aqui conversando,
a Denise, a Cristina Pontes, o Diogo, a Cláudia Ortiz. Nossa, é tanta gente aqui que veio por você, o Blade. Oh, meu Deus. Gratidão, meus amores, nossa. E, né, eu que me sinto honrada por estar aqui, né? Gratidão pelo convite de vocês, né? É sempre bom a gente estar batendo um papo aí, né, de gente profunda, né, que acredita no que existe, o que as pessoas acham que não, tem muita gente que acha que não existe, né? E Sim. a gente está mais em contato com um mundo paralelo aí, né, com a espiritualidade do que as pessoas podem imaginar. Né? Tanto que A gente existem tá essas rodeado. sincronicidades, né? Todas essas sincronicidades entre as pessoas, né? Entre as pessoas que Sim. estão aqui, as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Eu acho que essa é a maior prova. E a gente estava falando, inclusive, disso, Ana, né? Como que as coisas vão se conectando do mundo virtual para o mundo real, que é muito louco, né? Mas assim, eu vou deixar o Luciano fazer a apresentação inicial dele aí, que ele se preparou para fazer. E ó, eu vou trazer uma prova de tudo que a gente falou aqui, ó. A Cris, ela me deixa Vou até todo pegar dia meu óculos bem. que a pessoa é cega. Somos Eu todos não tô aqui. conseguindo ler. A pessoa tô veinha, eu tô cegueta. Deixa eu pegar meu óculos para eu conseguir acompanhar aqui e ler. Me deixa Cris, todo dia com a energia do Thomas e Pedrinho. com toda a Pedrinho na felicidade. área, Thomas. Pedrinho na área. Pedrinho na área. Pedrinho tá lá com o pai, lá assistindo a gente. Legal. Senão ele não deixa a gente conversar, não. Não, ele depois não tem deixa. que participar. Ele Depois e o Thomas. eu vou trazer ele aqui. Por favor. O Thomas tá por aqui. E Ana, é maravilhoso. A gente sempre costuma... O Thomas é maravilhoso. Meu amor. É meu boneco. E a gente sempre costuma começar aqui no canal, né? Porque uma das coisas importantes para nós também é a individualidade, né? O quanto o que cada um de nós faz hoje e realiza para o mundo, como surgiu isso para a gente. E aí eu estava tentando fazer uma conexão, é óbvio, para todos, eu acho que conhecem um pouco de tarô, que o seu nome, a Imperatriz, né? A Imperatriz Tarô, vem da carta, né, do arcano maior, a Imperatriz. Né? E até tinha pedido aqui no chat, um pouco antes, que as pessoas fizessem conexões com a carta, com você, por te conhecerem, né? E aí eu trouxe algumas palavras que são muito fortes, que representam muito a Imperatriz enquanto carta, né, enquanto o arcano maior, que é a representação do feminino, o amor, a doação, a compaixão, a mãe, a fertilidade e a terra. Eu havia comentado que para mim ficou muito forte quando eu vi o amor nos vídeos que você coloca ao ar, a doação da tua força, da tua conexão com o espiritual, a tua compaixão, a mãe que você é, fica muito claro. O que mais que a Imperatriz Tarô, por óbvio que tem esse nome por conta da carta, mas o que mais você vê de você, Ana, que te faz conexão com a carta do tarô, a Imperatriz? A Imperatriz, né, quando eu pensei num nome de canal, né, a carta Imperatriz tem muito a ver, né, com o que eu sou, né, claro que, né, Imperatriz é a rainha, né, a mãe, é tudo isso que você falou, é abundância, mas foi bem ligado a isso, né, eu sou mãe, eu sou mulher, né, a Imperatriz, ela dá conta de tudo, ela é aquela que ela não desce do salto, ela enfrenta o mundo, se precisar, ela é guerreira, né, vira uma leoa quando precisa ser, é a tranquilidade, a abundância, é o amor, né, é a proteção. Então, assim, como eu sou uma pessoa, né, que administra uma casa, filhos, trabalho, e tudo mais, né, e cuido, eu falei, bom, eu sou a Imperatriz, né? Eu carrego, eu vou, eu faço, eu aconteço,
né? E no fim do dia eu tenho aquela sensação de dever cumprido, né? Conseguir, e ainda consigo me cuidar, né? Porque a Imperatriz, ela também cuida de si, né? Então a gente não abre mão, é o que eu transmito para as pessoas no canal, é o poder que está em nós, né? Nós entregamos muitas vezes poderes nossos na mão dos outros, né? A gente permite que as pessoas façam da gente o que querem, né? E a gente não está aqui, é uma coisa que a cigana sempre fala para mim, você não é vítima, não existe vítimas aqui, ninguém é vítima, né? Enquanto você fica numa posição de vitimismo, de pobre de mim, você vai continuar sendo pobre, você vai continuar na mediocridade, na escassez, né? A partir do momento que você olha para si e percebe que você é um ser único no universo, né? Que Deus te fez, quebrou a forma e que ninguém é igual a você, você é capaz de conquistar o mundo. Você é capaz de ir atrás das coisas que você quer. Você não tem que ficar esmolando nada de ninguém, tá? Porque você tem isso em você. Se você não tem em você, não vai ter ninguém que vai te entregar. Ninguém vai te entregar o que você não tem. Então, o canal Imperatriz, né, é de empoderamento, né? É o poder que nós temos. Porque já fui, como muitos, né? Já passei por situações de extrema, né? Como muitos aí falam, e já ouvi comentários, né? Ah, você fala assim porque você nunca passou por isso. Gente, eu fui traída no meu primeiro casamento, né? Eu estava doente, eu tinha largado o meu emprego para cuidar do meu primeiro filho, né? E eu fui abandonada, eu fui traída, eu quase fui despejada, né? Fiquei muito tempo no pobre de mim, coitadinha de mim. E enquanto eu estava nesse pobre de mim, as coisas só pioravam. E aí, a partir do momento que você vê... Isso, desculpa. Hum? Não, eu ia falar que é por isso que você fala com tanta propriedade, e acho que é por isso que tantas mulheres seguem o seu canal, principalmente. Tem muitos homens aqui, o que me surpreendeu bastante. Mas porque as pessoas, além de se identificarem, né, com você, e eu me coloco nessa situação porque eu também já passei por isso, e foi um dos motivos de eu procurar o canal e conhecer você, mas é saber que existe uma empatia de fato, né? Você não está ali falando qualquer coisa. Então, você entende o universo narcisista porque você teve um relacionamento desse tipo, né? Sim. Você fala de relacionamento abusivo porque você teve um. Então, eu acho que quando a gente se identifica, a gente segue e confia. Sim, e é exatamente isso. Então, eu passo ali, lógico, eu trabalho com uma linha, né, de ciganos, eu trabalho com uma cigana, né, e ela é muito séria, ela é muito... não é que ela... tem muita gente que fala assim, nossa, como ela é, né, incisiva, eu acho que ela é muito... Eu acho que por isso que ela me escolheu, não sei, para a evolução dela, para a minha, né, porque eu também tenho essa personalidade, mas é a questão do sai daí, tá? O fundo do poço não é teu lugar. Você chorar, você esmolar a atenção de alguém, não vai fazer essa pessoa ver valor em você, né? Não é você lamentando que você vai conseguir alguma coisa. Você emite energias para o universo e ele faz igual um bumerangue, ele volta, né, para você. Então, assim, vamos prestar atenção, né? Isso que eu falo, vamos prestar atenção no que nós estamos sentindo, emitindo, não que como falam a lei da atração, né? Eu vou pensar e vai acontecer, não. Mas todos os pensamentos que nos geram emoções são concretizados e são realizados. Porque a gente mesmo, fazer acontecer, né? Tem que não só querer, tem que fazer, tem que partir para ação, né? Fantástico. E até falando disso, Ana... Só aproveitar uma coisa, assim, que faz parte do que você está se apresentando. E para a gente aqui é importante, né, essa jornada, né? A jornada da pessoa que está aqui se apresentando, né, que está aqui compartilhando agora conosco da sua história, né? Como você chegou a ser o que você é hoje. Hoje eu vejo assim você falando com uma confiança,
absurda, entende? Você tá... É engraçado isso, assim, que parece que você fala, inclusive, no imperativo, que é uma coisa meio tem a ver com o Imperatriz. Apesar de não usar a forma verbal imperativa, mas né, vamos dizer, uma firmeza, são afirmações de verdade, não é achismo nem nada. Não. Naquela fase anterior sua, que você estava falando que estava ficando deprê e tudo mais, você acha que você mudou isso, até o jeito de falar, ou esse ímpeto seu sempre existiu? Eu sempre fui um pouquinho de fio desencapado mesmo, é porque assim, eu não sou essa beleza linda agora, né? Eu ainda tô engatinhando, mas eu era, na verdade, eu sempre fui médium, né? Assim, eu venho de uma família minha mãe era taróloga, minha mãe era radiestesista, minha mãe trabalhava, meu pai lia carta já novo, né? Todo mundo aí, meu pai muito, né? De ver coisas, de fazer desdobramento, enfim. E eu sempre fui muito mística, né? Muito assim. Minha mãe me deu um tarozinho lá, eu tinha uns 14 anos, eu jogava para amigos, eu curiosa, né? Fui estudar. Você fala para mim assim, Ana, você fez um monte de coisa. Olha, eu fiz curso, eu estudei, né? Eu leio muito, mas ficar assim, sabe, fazendo aquela coisa maçante nunca foi minha vibe. Né, eu sou muito curiosa, os arquétipos e a representação das cartas, né, o próprio formato que os decks vêm, eles conversam nas cartas, e eu sempre fui muito rebelde, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de ser controlada, nunca gostou embora eu sempre fui obediente, sempre respeitei muito, né, a minha família, os meus pais. Mas eu larguei isso daí, né? Eu li assim para amigos, os amigos falavam, nossa, aconteceu mesmo, nossa, isso aconteceu, e assim, aí eu parei, tipo, não quero mais. Mas assim, eu falo que existe sempre o despertar de consciência da gente, para a gente ter sabe, aquele estalo na vida da gente. Eu falo que sempre que vem com a carta, como se fosse a representação da carta da torre. Tem que passar uma torre na tua vida, né? Tipo, acabar. E foi a perda da minha mãe, né? A minha mãe morreu, assim, desencarnou por uma coisa muito boba, que é uma vesícula, né? E eu não fui, né, a melhor filha do mundo, né? Minha mãe, a gente tinha conflitos, enfim. E quando houve, porque a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, né, e com os outros, mas com a gente não vai acontecer, minha mãe faleceu. E aí foi aquele abrir o chão, né, e eu não desejo para ninguém sentir culpa, remorso, você querer fazer alguma coisa, a pessoa foi, você querer que falar que ama e ela não tá mais ali, né? Por isso que hoje eu prego tanto, né? Gente, abrace todo mundo, beije todo mundo, diga que ama, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, né? E assim, eu caí realmente numa depressão. Eu já tinha passado por muitas situações, ela sempre me ajudou, me amparou, né? Hoje eu entendo muita coisa por que né, a gente tinha essas diferenças aí, né? E foi esse choque que foi um divisor de águas na minha vida, a perda da minha mãe em 2020, né? E aí eu estava me recuperando uma depressão, me deu síndrome do pânico, eu fiquei muito mal, fiquei mesmo, e comecei a reavaliar, né, a minha vida, a reavaliar as coisas ao meu redor, né, ressignificar muita coisa, né, e olhar para dentro de mim o que eu precisava mudar, né, o que eu preciso mudar em mim, porque eu acabava gerando alguns conflitos, né, na minha vida. Eu mesma gerava conflito, eu mesma eu era uma pessoa muito agressiva em alguns momentos, né, por conta de vários problemas que aconteceram, inclusive na minha infância. Porque, assim, a minha mãe, ela era homossexual, né, então, ela, na época dela, ela não podia se assumir, né,
A minha mãe teria hoje 76 anos, então, assim, ela cresceu em colégio de freira, hoje eu entendo muita coisa, né? Mas era muito conflito, meu pai com a minha mãe, era muita briga, minha mãe... Então, a minha mãe não foi uma boa mãe quando eu era pequena, então aquilo ficou lá comigo, né? Quando ela se assumiu, e ela ficou outra pessoa, porque ela estava vivendo, né, o que ela tinha vontade de viver, né, não era um crime, né, o que ela era, né, e ela foi a melhor mãe do mundo, depois disso, tá, desse peso, né, dela conseguir se libertar, mas eu tinha aquela coisa dentro de mim, então minha mãe, ela vinha me fazer um carinho, eu não aceitava, eu conversava com ela de boa, tinha até uma boa conversa, mas eu não era uma filha carinhosa, eu não ligava para as coisas se ela reclamava de alguma coisa, eu não ligava, se ela ia me dar algum conselho com relação aos meus filhos, eu falava, mas você não é exemplo para me dar nenhum tipo de conselho, né, então assim, depois que ela faleceu, né, porque minha vida foi muito conflituosa então eu acho que depois eu fiz terapia e tudo mais, e diante de traumas, né, cada um cria um escudo diferente, né, então eu fiquei agressiva, eu era reativa demais, né, eu era uma pessoa irritada, nervosa demais. E aí, tudo bem. E aí, minha mãe faleceu e eu foi realmente um divisor de águas na minha vida. Comecei a reavaliar, eu mudei muito mesmo. As pessoas que me conhecem falam, nossa, Ana, você não, tipo, não te reconheço mais, né, não te reconheço. Mas essa força, né, a gente tem que eu era reativa, né, ela é boa para te levantar também. Também acho, eu concordo plenamente com isso. Eu também concordo. E você tem essa força, você tem essa firmeza, mas ao mesmo tempo você também tem uma doçura. E eu não estou aqui, sabe, paparicando, é porque eu também tenho um pouco dessa coisa de pegar as coisas para si e partir para cima e não. Mas você também tem a doçura, e ela tem que existir, né? E acho que é por isso que você cativa tantas pessoas, e por isso que elas te ouvem, né? Porque o conselho, ele vem com amor, ele não vem como uma imposição, né? Não. Ele vem com a doçura do amor, né? Então, o que você fala é com respeito e com carinho, né? E talvez isso você não tivesse antes, né? Essa doçura, esse carinho com as pessoas, que talvez tenha também mudado um pouco nessa sua trajetória. Não sei. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa carinhosa, né? Eu sempre... isso daí sempre fui. Eu acho que todo mundo é igual, entendeu? Tipo, eu não sou estrela, eu não sou nada. Eu falo para eles, né? A gente é comedor de arroz e feijão igual. Nós passamos por desafios iguais, né? Vocês estão para me ajudar, né? E é uma troca, né? Cada experiência que chega até mim, cada pessoa que chega até mim, e isso desde quando eu trabalhava na enfermagem, porque, para quem não sabe, né, eu trabalhei muitos anos, né, de técnica de enfermagem, o povo falava que eu era psicóloga, lá vem a Ana, a psicóloga dos pacientes, né? E tinha muita gente tinha raiva disso, porque eu não tratava, a enfermagem hoje, eu olho e falo, meu Deus, né? Para você trabalhar na enfermagem, você tem que ter muito amor. E amor não é só você cuidar, né? Mas você tem que cuidar do ser humano num todo, né? Quantas vezes paciente entubado, paciente inconsciente, eu peço permissão, por que você está pedindo permissão para... Ele está entubado, está inconsciente. Não, eu estou pedindo licença, porque ele está aí. Ele está aí. Quantas vezes a pessoa se lembrou da minha voz quando eu estava socorrendo na emergência e foi para a UTI, depois, cadê aquela enfermeira? Eu lembro da voz dela falando, vamos, você vai conseguir, volta, né? E quando, tá procurando uma enfermeira, tá procurando, e eu ouvi a minha voz, falava, é você que estava lá, né? É você que estava me chamando, né? Então, assim, eu sempre tive muito carinho
de dar um abraço numa pessoa que está aflita, né, que está com medo. E muita gente, assim... Sabe que essa foi uma das coisas que a gente comentou com uma entrevistada num outro episódio nosso, que foi a Josiane Oliveira, que ela é tanatopraxista, né? Então ela sim. cuida dos mortos, e é a mesma atitude que você está falando aí, que a gente falou que esse é a atitude ideal para que você tenha para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né? Sim. Você está vendo a realidade de fato ali. Porque Sim. a tendência é que as pessoas acabem passando pela própria realidade, fazendo N coisas no dia e de fato não estão fazendo absolutamente nada. Estão vivendo a vida de outros, né? Respirando um ar que eles nem percebem que existe, né? E vivendo a ideologia de outras pessoas, inclusive. Nesse caso, eu consigo entender da enfermagem, assim como da tanatopraxia, que na maioria dos casos as pessoas acabam tratando o próprio trabalho ali como uma prática, simplesmente, e o resto das coisas que envolve aquela prática são objetos. Né? Acaba não vendo um paciente, porque o entendimento é que está em coma, não vai estar ouvindo nada, não, nem vai lembrar de coisa nenhuma. Tá morrendo. E você traz a prova de que não, né? E isso é uma coisa, é uma visão fundamental, é uma visão assim espiritualizada. Né? Você já tinha essa espiritualidade antes, né? Já. Isso já te acompanhava, né? Então você está vendo cada instante de fato. Você não está vivendo uma coisa sem estar presente ali naquele momento, né? É fantástico isso. As pessoas fazem as coisas no automático. E assim, quando eu entrei na enfermagem, eu falei, eu nunca vou perder minha humanidade. Exato. Porque as pessoas ficam desumanas. Eu sinto vergonha de alguns profissionais, de verdade. Isso que você está falando, Ana, foi até um exemplo que eu trouxe no próprio vídeo da Josiane Oliveira, que o Alexandre comentou aqui. Quando minha mãe já estava nas últimas horas de vida e eu na CTI ali com ela já em coma, em vários casos iguais ao dela, no sentido de severidade, estavam ali no CTI, e num canto, um pouco mais afastado, alguns enfermeiros rindo, gargalhando. Confesso para você que até olhei num primeiro momento com uma questão assim, caramba, esse ambiente deve ser tão hostil que, ao mesmo tempo, precisa, de alguma forma, encontrar uma leveza, né? Mas, ao mesmo tempo, também olho para isso que você comentou, né? Quer dizer, mesmo assim, é um ambiente profissional onde se exige respeito, né? Sim, e não sim, se com toda perder a certeza. humanidade, não se perder a humanidade é essencial, porque você Não ainda perder a está humanidade. lidando com a dor do outro, mesmo ou a dor daquele que está vivo, ou a dor daqueles que ficaram, né? Sim. Obrigado. Você tem que Obrigado pela... saber e tem que ter respeito, né? Eu posso até não é o que eu penso, não é nada meu, mas é de alguém. Alguém entra em desespero, ele teve uma jornada, ele teve uma história, né? Ele teve um caminhar, né? Então, eu não posso tratar aquela pessoa de qualquer jeito, e até pelas experiências que eu tive, né, de visões de pessoas desencarnadas, que eu já vi desencarnado, já ouvi, já desdobrei sem querer e morri de medo, que voltei caindo pro corpo, né? Então, assim, a gente sabe que nós estamos, mas nós não somos daqui. Né? Nós estamos aqui. Até quando? Até quando terminar o nosso prazo, né, de evolução. E a gente volta para casa, e a casa vai ser o que você fez nessa vida, né? O teu céu, o teu inferno vai ser o que você fez, né? O que você plantou, como você tratou as pessoas, o amor que você deixou, né? Porque a gente não vai levar nada. Nada. Então, assim, as pessoas, elas estão desumanas, principalmente na área da saúde, né, na questão, sim, da cartomancia também, graças a Deus, né, uma coisa que
que quando eu comecei a trabalhar, eu falei, quem chegar em mim vai ser direcionado, vai ser acolhido, vai ser atendido. Então, assim, as pessoas, elas chegam em mim, elas falam assim, mas as outras pessoas que me atendiam não me ouviam. Entendeu? Roberta ficou arrepiada. Vai cobrar um absurdo, né? Que Até a questão que estava conversando, parece que vai para a cabeça, estrelismo, isso, tchau. E é uma Pessoa. insensibilidade, assim, eu já fiquei muito mal em leitura de tarô. Porque a verdade, ela aparece ali e ela tem que ser dita. Mas quando você está num presencial, por exemplo, que você está olhando para a pessoa, você está vendo que ela está fragilizada, que ela está num momento difícil, você vai falar algo difícil, eu acho que você tem que ter dedo, né? Você tem que ter empatia, você tem que ter tato. E eu já saí muito mal, assim, de chorar compulsivamente, ter que tomar calmante, porque da pessoa te desestabilizar. E aí, aproveitando, né, esse gancho da leitura, eu antes de você entrar, eu estava perguntando aqui para quem estava assistindo se eles se consultam com você em particular ou se são pelas suas leituras coletivas. E aí, Ana, eu quero que você me fala como que funciona o negócio da leitura coletiva. Por que bate? Porque eu acho muito doido isso, esse negócio de acontecer realmente. Eu falei, cara, ela tá lendo para 8 mil pessoas assistiram o vídeo. Por que está acontecendo comigo exatamente o que ela falou? E às vezes você ainda fala assim, esse aqui não é para todo mundo, não. Esse aqui é para alguém, e aí eu falo, não é só a leitura do tarô, tem alguma outra coisa envolvida, porque eu também jogo carta. E no meu caso, eu faço uma interpretação de cartas, né? Você não, você fala, não, esse aqui é para alguém específico, já me arrepiei de novo. Então, assim, como é isso, né? Fala pra gente aí. O espiritual, né? A espiritualidade, a pessoa, ela está numa situação, certo? Ela vai buscar meios de ter orientação. Óbvio que se você entra no meu canal, antes de eu abrir a leitura aqui na minha mesa, eu faço uma conexão. Lembrando que, para ler cartas, você não precisa ser médium, você não precisa... Não. Tá? Tem muitos tarólogos bons aí que não tem nenhuma coisa com espiritualidade, né? Mas como a gente já tem, né, e essa conexão com a espiritualidade, né? Então eu peço para que as energias, né, que vão ser as pessoas que vão assistir esse vídeo, que o recado venha no momento da abertura das cartas. Então eu faço uma conexão. Né? Eu peço para que a espiritualidade direcione a leitura para quem tem que ser. Então, é óbvio que muitas pessoas que assistem constantemente, a energia vai estar mais forte ali. Então, a espiritualidade, ela já sabe que aquela pessoa, ela está buscando um direcionamento e uma resposta. Como a pessoa dá um estalo na cabeça dela, fala, eu vou ali naquela igreja. Eu vou no centro espírita, deu na minha cabeça, eu acho que eu vou tomar um passe. Eu acho que eu vou ali num terreiro. Eu vou... Então, a pessoa tem o despertar na pessoa, eu vou buscar respostas. E a espiritualidade direciona. E é assim que acontece. Óbvio, né, que numa leitura coletiva, né, são várias... Então, às vezes, a cigana, é isso que eu falo, né, isso aqui é para uma situação específica. Não vai ser para todo mundo, tá? O que eu vou falar aqui. Então, aí as pessoas vai filtrar ali, né? Que eu falo, seja filtro e não esponja, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão me... Que tem gente que coloca nos comentários, mas o fulano não pode engravidar, fulano porque ele é vasectomizado, a fulana tem 70 anos, não pode engravidar. Então, não é para você, né, meu anjo? Então, assim... porque... As pessoas têm que entender isso, né, que não é para todo mundo. Tem leituras ali que podem, hoje não bateu nada comigo, ótimo, não era para mim. Gratidão, universo, vai ajudar o meu irmão que está aqui, né, vai ver outro vídeo, né, ou espera a próxima leitura. Então, é assim que funciona. Agora, quando a pessoa vai fazer um atendimento presencial, né, ali é a energia dela.
Então, eu puxo a energia da pessoa, do ser de luz, ser de cruz, né, da cara de tamanco, se vier a cara de tamanco, e nós vemos, né, e assim, aí, às vezes a cigana fala uma coisa, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso, vou ter que falar, vou, né, e eu falo, eu prefiro a verdade que liberta. Olha, meu anjo, você me procurou para falar a verdade, então assim, a verdade liberta, né, a mentira ilude. Chega muita gente na minha mesa, muito iludida. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Porque, assim, muitas pessoas, para procurar algum tipo de leitura, né, de algum tipo de, qualquer que seja o tipo de orientação, todo mundo traz, no fundo, uma expectativa, né? Sim. Então, vamos dizer, será que vai sair tal negócio ou não vai sair tal negócio? Na expectativa de que vai sair. Sim. Se for um negócio bom para a pessoa, tá naquela expectativa. Eu quero saber se fulano vai melhorar. A expectativa é sempre do melhor, em geral. Sim. Né? E como que você lida? E é exatamente isso que você estava falando, né? Como que você lida com essa expectativa e entrega para a pessoa, de repente, alguma coisa que não corresponda? Você saca que a pessoa tem essa expectativa, você consegue perceber no momento que ela senta ali na tua frente? Sim, muitas vezes a pessoa chega e eu não costumo perguntar nada, né? Eu não pergunto nada, eu primeiro abro, né, as energias, e ali, tá, eu quero saber do ser de luz, tá bom. Então eu ponho o nome, né, a foto, puxo a energia, e quando eu abro as cartas, a cigana já mostra ali que tem alguém a mais, né, que existe mentira, tem situações que vem isso, né? Então, assim, aí eu confirmo, olha, mas tem alguém aqui a mais? Tem alguém causando algum conflito aí entre vocês, né? Então, eu vou perguntar, a pessoa vai e abre, né, fala, realmente, às vezes a pessoa fala, não, às vezes não é nem uma outra pessoa que está na situação, né, mas tá tendo conflito mesmo entre os dois, a pessoa não falou nada, né, e a cigana, ela vai conduzindo, né, e vai falando, olha, mas aqui as coisas não estão legais, né, a conjuntura das cartas, né, elas já falam por si, e a cigana fala algumas coisas, olha, mas essa pessoa, tem muita gente, né, que traz vícios, né, a questão de vícios, eu atendo muita gente que traz questões de vícios envolvidos, né, então, assim, essa pessoa, então, eu vou direcionando a leitura, conversando, porque não é uma adivinhação, é isso que eu quero falar. Cartas não é adivinhação, tá? Cartas são direcionamento, são tendências, tá? Quem faz as escolhas é o consulente. A sentença, quem faz é teu livre-arbítrio. Se eu ver ali, eu abrir uma leitura para Roberto, falar assim, olha, nega, cuidado, tá? Ana, eu vou viajar, olha, cuidado, você anda correndo, você corre, né? Cuidado, tá? Tenha cuidado, vai na manha, prudência, porque aqui tem uma tendência a ter um pequeno acidente. Roberto vai falar, opa, eu vou devagar. Vai acontecer? Não. Porque ela seguiu o direcionamento, né? Agora eu só falo, isso é besteira, eu vou correr. Aí bate o carro, quer dizer, é um direcionamento, é um alerta, é um aviso, né? É bom que você falou, inclusive, que não é previsão. Não é adivinhação. Não se trata de uma adivinhação ali, né? Não, é uma orientação. A gente trabalha com energia, as energias mudam, nós mudamos. Esclarece certo? Já uma dúvida nossa colocada no domingo. Que eu até falei que assim, antigamente eles quando você ia ler carta, antigamente, lá no século passado, né? Falava assim, é bom, a leitura de cartas tem que ser feita anualmente, porque você tem que esperar um ano para bater. Não! As energias mudam. Então, assim, se eu quiser jogar todos os dias, eu vou jogar todos os dias. Pode. Eu era uma pessoa ontem, hoje eu sou outra pessoa. Né? E aí ela é mutável, né? E isso foi uma discussão que a gente teve no domingo passado, exatamente sobre isso. O ciclo energético ele fecha com 21 dias.
né? Então, consulente fala comigo, ô, Jana, eu posso acompanhar as energias? Pode. É 21 dias, você pode fazer, porque fecha um ciclo energético, geralmente, né? Mas, assim, tem tendências ali, né, muito nocivas, às vezes, e muito positivas, mas depende do livre. Olha, eu oriento. Fulano, não procura o ciclano, por favor, não vá atrás. A pessoa vai, olha, dá um tempo, a pessoa vai te procurar. Aí a fulana, aí vamos supor, aí ele faz tudo errado, a pessoa faz tudo errado. Ela manda mensagem hoje, amanhã, aí ela enche o celular do cara de mensagem, aí o cara enche o celular, aí vem, ele me xingou, mas ele... O que você fez? Você fez o que eu falei? O que a espiritualidade falou? Para você ficar na sua? Né? Trabalhando você, trabalhar você. Você precisa se trabalhar. Porque você estava acreditando que a felicidade está no outro, a felicidade está em você. Você está querendo do outro o que você não tem por você. Se você não tem por você, você não vai receber. Você fica atrás do outro, o outro vai falar, putz, isso é lixo. Não tem valor. Nós somos assim. Não é que é o fulano, bertano, ciclano que é assim. Nós somos assim. Se alguém ficar o tempo todo em cima de você, você vai gostar? Ou você vai falar, putz, pessoa não tem o que fazer na vida. Você tem vida. Então, assim, as pessoas esquecem de si, né? Porque quando você conhece uma outra pessoa que chamou atenção na pessoa, ela começou a ter admiração por você. Ela te admirou. E aí, o que você fez? Você parou de viver sua vida para começar a viver a vida do outro. E aí, quando você começa a viver a vida do outro, dá M. Dá M. Não tem valor. Você se joga para a escassez. Você se desvaloriza quando você fica rastejando atrás de alguém. E é isso que eu falo para as pessoas. Tem um equilíbrio. Conforme que você recebe, você entrega. Né? Mas isso vem da leitura que você faz para a pessoa das cartas que são apresentadas ali. Então, tem modos de interpretar, vamos dizer assim, porque eu não sei, tá? Por isso que eu estou fazendo esse tipo de pergunta. Eu não sei como funciona. Não tenho cada ideia arcano, ele tem uma representação, né? Cada carta. Ele traz os significados, mas a interpretação é tua. Aí que vem, né? Que vem a cigana, que ela fala, eu olho para as cartas e ela já me dá o que aquilo quer dizer. Aí vem dela a inspiração, né? Aí vem dela, porque cada carta tem uma interpretação diferente. Quando elas ficam juntas, tem várias interpretações para várias situações positivas e negativas. Né? E ela traz inspiração, e ela traz, ela meio que fala no meu ouvido, e se eu não falo aquilo que ela está falando, aí começa a ficar mais forte aquilo na minha cabeça, eu tenho que falar. Tem que falar. Mas essas leituras, elas vão dizer, cada carta corresponde a determinado arquétipo, né? A determinadas, é como se fosse pegar um dicionário, você tem uma palavra tem aquele conceito lá, né? Sim. Serve para tal coisa, né? Então, mas é dentro disso é que vem a aplicação daí vamos dizer, do significado do que a carta tem, e ela varia ali dentro do contexto que você está lidando. A pessoa te dá um tema e você faz isso, ou é uma coisa, a pessoa está ali na tua frente, né, e ela pode simplesmente chegar ali para você e falar assim, tá, vamos ver o que é que vem aí. Ou ela precisa te dar alguma coisa, eu quero saber se isso ou isso vai acontecer. Não, tem os jogos, né, que tem a mesa real, quando a pessoa lá quer uma leitura geral, Ana, eu quero ver o que vem, eu abro uma mesa real, né, que são 36 cartas do baralho cigano, né, o baralho cigano tá aqui, ele é composto de 36 cartas, né, e eu abro as 36 cartas, né, do baralho cigano, tá aqui, né, o baralho cigano,
tem 36 cartas, e eu abro, e aí eu vejo que vai vir no próximo ano. Aí vem situações amorosas, financeiras, já vem as linhas aí e alertas e direcionamentos para o próximo ano, né? Mas tem as leituras, tem leitura financeira. Eu quero saber, que nem eu faço, né? Sempre faço a promoção lá, né? Que ajuda muita gente. A Cigana vai permitindo, Ana, deixa nesse valor, né? Tem uma promoção do jogo de ser de luz com relação à pessoa, né? Que ela vem pensamentos, sentimentos. Na verdade, abre-se as linhas e eu olho a situação e vem uma situação. Então, aquilo ali forma uma situação, né? E eu falo para a pessoa. Às vezes, não é a carta, o significado da carta, mas os decks, eles têm tarôs, né? Que pessoas fazem os tarôs, né? E cada tarô, ele tem, né? Ele já vem, olha, isso aqui é um 4 de paus, né? Então, o tarô clássico, né? O tarô de Marsella ou de Rider-Waite, né? Que são os primeiros tarôs, né? Bem ali, aquela coisinha crua, né? Mas aí eles vão evoluindo para umas figuras, e às vezes você coloca isso na mesa, ele traz uma situação. Então, aí eu olho, eu não vou pela representação da carta, eu tô vendo uma situação ali. Aí eu falo assim, cara, não, tem uma situação X aqui, eu tenho que falar, né? Aí a imagem vem, por exemplo, um casamento acontecendo, olha, nossa, eu tirei com esse deck, mas veio um 4 de paus, né? Tem as representações, né? Até das figuras, né? O julgamento, né? A carta do julgamento aqui vem como um anjo, né? Então, cada arquétipo desse tem uma representação, mas muitas vezes a figura, a própria ilustração da carta, ela já te dá uma situação. Sim. Tá. Entendeu? Sim. Ela já conta uma historinha. Uma carta liga a outra e você conta uma história, né? Então, esse mundo é muito louco, né? Tanto que eu não tiro cartas para mim, eu morro de medo. Ó, tá vendo? Eu não tiro cartas para mim também, porque eu morro de medo. Ele não só não tira cartas, como não envia cartas, então. Nas vezes que eu fui tirar, a Cigana falou assim, você já sabe a resposta. Você tá querendo saber, né? Mas eu tenho pessoas aí de confiança que abrem com extrema necessidade. Porque eu sei que o que a carta vai falar ali vai acontecer. Vai me dar uma chapuletada, né? Porque às vezes eu tomo uma chapuletada. Fica aí não, é que eu adoro, eu acho o tarô, hoje eu uso muito o tarô de forma terapêutica. Realmente, sim, as minhas leituras são terapêuticas. Super terapêuticos. Então, porque ele me ajudou, me tirou de uma situação que você vai num psicólogo, você vai na terapia, que é bom também, mas não fazia sentido. E aí eu comecei a aprender tarô e eu tirar as cartas para mim. Então, eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer hoje? Então, eu ia anotando. Eu tirava uma carta e anotava, meditava naquela carta e meditava mesmo. Assim, ficava olhando a carta, meditava nela e escrevia as coisas que eu ia sentindo. E aquilo foi um processo de um caderno. Sim, olha. Ótimo. Um diário mágico, perfeito. Um diário mágico. Um binório, né? É isso mesmo. E aí eu fui anotando todas as inspirações. Então, e é por isso que eu gosto de Jung, né? Também porque ele tem essa ligação com as cartas, com o tarot terapêutico e tudo mais. Ana, o povo está fazendo perguntas aqui. Mas deixa eu fazer mais uma curiosidade. Pode falar. Assim, e quando você faz leitura, por exemplo, de previsão política, ou, por exemplo, a guerra na Ucrânia e Rússia, né? Isso pode escalar? Você consegue fazer esse tipo de porque daí não seria uma adivinhação num caso desse? Uma espécie de? Eu nunca fiz assim. Política eu não adianta. Você procurar fazer uma leitura de política que eu não vou fazer. Né? Você está não vou. certo.
Não vou misturar alho com galho, não quero saber, né? Não venha me perguntar que time vai ganhar. Não, meu, isso daí não tem relevância nenhuma. Tá? A cigana manda se for feia. Ela fala, olha, vai caçar tua turma, né? Porque tem assuntos que eu me recuso eu falo, não vou, né? Mas assim, a questão da previsão, né, do planeta, né, que eu já abri, como que vai ficar a energia do planeta 2025? 2025 vai ser um ano, né, entrando aí um pouquinho nos orixás, vai ser um ano regido por Yansan e Xangô, né? Então, assim, se prepara, porque Nossa, a já casa vai gostei. cair para muita gente. O que que é? O que que é? Então, Não entendi. a mãe Se Xangô prepara para o quê? se prepara para casa cair, né? Porque assim, pelo que eu abri, sei que a questão dos próprios orixás que vão reger o ano de 2025 vai ser uma varredura, né? Tipo, Mãe Ansã vai passar com seus ventos, é a mãe dos ventos da tempestade, vai passar a varredura junto com o Xangô fazendo justiça, né? Então, assim, tudo que nós plantamos nos anos anteriores, né, a gente vai ter, é um ano de colheita, é um ano de 9, né? 2025 dá 9, na numerologia é o quê? Finalizações de ciclos. Então, nós vamos ter finalizações de muitos ciclos, né? Nós vamos ter que ter conscientização, porque o 9 é a carta do eremita, né, no tarô. E a carta do eremita fala para você buscar dentro de você resposta, para você ter sabedoria. Né? Você vai ter que nós vamos ter que ter muita sabedoria. Né? Vai ser um ano muito bom para você colocar em prática projetos que você está na gaveta lá guardado, para você começar coisas novas, para você. Vai ser um ano bem agitado, né? Até pela regência dos orixás, mas é um ano que também muita casa vai cair, né? Quem aí tem culpa no cartório, quem deve, para quem aí é mentiroso, vem Xangô fazer uma justiça. Então, assim, a Tchau, casa eu cai para muita vou. gente. Política, vocês vão ver aí, ó, a lixaiada Tchau, que eu vai vou tudo tentar pro ventilador. arrumar. E Eu vou Ana, tentar. Acho que dá tempo ainda de eu arrumar todas as cagadas. olha, vou aproveitar, já que a Ana entrou nessa questão aí de uma visão para 2025, né? E tem algumas perguntas, acho que a Roberta até já guardou algumas, mas aproveitar que tem uma aqui na bala da agulha, vamos ver se a Ana consegue responder. A Denise Braga te pergunta, Ana, gostaria de perguntar para a Ana se meu bebê é menino ou menina. Eita! O tarô Eita. vê isso? Eita, A essa gente pode tentar. Mostra aqui, cigana. Ô, tchau. Como que é o nome dela? É a Denise Braga. Denise Braga. Cigano, o bebê dela é menino ou menina? Vamos ver aqui, né? Nossa, cigana. Eu tô aqui embaralhando. Isso. O bebê dela é menino ou menina? A gente pode ver aqui na conjuntura das cartas. E enquanto isso também, enquanto você embaralha, tem muita gente perguntando cadê o Thomas. Estão sentindo falta. Tava lá atrás, não tava? Eu vi ele. também. Gente, olha, carta das flores. Daqui mostra uma surpresa. Deixa eu ver aqui direitinho. Ó, Denise, suspense no ar, hein? Menino. Rufem os tambores. Um menino. Menino. Carta das flores com cobra. A cobra vai aparecer. Sensacional. O que vem por cobra? E eu digo mais, já na primeira ecografia vai aparecer a cobrinha dos meninos. Opa! Pode ter um pouquinho de dificuldade, porque veio a carta. Cadê a carta? Veio a carta da montanha, pode ser que esconda essa cobra. Ah, boa, é verdade. Pode ser uma coxa cobrindo ali, né? Denise está agradecendo. Obrigado, Gratidão, Denise, que venha com muita saúde. Amém. A Cristina Pontes, ela está desde o comecinho aqui com a gente, ela está perguntando. Um beijo de luz. Se ela volta com o ex ou se ela fica com quem ela está conhecendo. Uou!
Cristina Pontes. A rima Cristina Pontes. Deve voltar com o ex, cigana. Ou fica com o contatinho. Ou fica com contatinho, Oriupchá. Ou fica com quem ela está conhecendo? Arriba minha cigana. Mostra aqui, cigana. Gratidão. Vamos ver aqui. Tá pensando, Fê. Eita. Mas você tem que esquecer o ex, né, queridona? Que aí você tá procurando meio o ex. Ó, ela tá procurando meio o ex no passado, gente. Ó, aqui, ó. Ela deve se abrir para o novo, tá? O passado aqui, ó, tem que ser deixado para trás, tá bom? Só que você, talvez você precise ficar um pouquinho sozinha, tá? Porque você pode se frustrar num novo relacionamento. Você pode estar projetando o antigo no novo. E aí você acaba o quê? Se frustrando, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, às vezes a gente tenta um novo, né? Antes de a gente precisa se curar primeiro. Aí, para a gente se abrir para uma nova oportunidade. Então, aqui a carta da Torre, né, pede aqui para você ficar um tempo aí, melhor você refletir, ficar um pouquinho sozinha, se reconstruir, para se abrir para uma nova possibilidade, que vem uma nova história para você. Lindo. Olha que curioso, tá? Tem um homem aqui, eu sempre vejo muitas mulheres no teu canal, tem um homem perguntando, Raul Nascimento. Coloca aí, Lu, por favor. Do Raul? Ok. Esse aí, olha, eu achei muito curioso. Eu achei fofo, na verdade, Raul. Raul Nascimento, 12/12 de 1990. Gente boa, sagitariano, igual eu. Olha, eu devo presumir, e só presumir que pelo sobrenome ele está perguntando pela sua amada, que deve desposar das suas matrimonialmente. Gente, tem tanto homem bacana sofrendo por mulher também. Nossa, eu atendo tanto. Gente, vocês têm que começar, gente, nos meus vídeos, procurar. Olha, às vezes o amor da tua vida tá aí nos comentários, tá? Vocês têm que começar a prestar mais atenção, serem mais espertinhos. Né? Porque às vezes o amor da tua vida tá ali, cara. E a pessoa não... Raul, vou te responder, amor. 12/12 de 90, saber se Maria Lúcia sente amor por você. Vamos ver. Nossa, e aqui até tecnicamente para nós, Roberto e Alexandre, eu coloquei as perguntas nos favoritos ali do chat, tá? Dos comentários. Então já fica armazenado ali para que vocês saibam quem ainda precisa fazer alguma pergunta, para a gente não esquecer de ninguém, né? Não. E vamos soltando na medida do possível, porque eu ainda tenho mais dúvidas. Olha, ela está começando aqui a enraizar um sentimento. O problema dela é uma imaturidade, tá? Uma pessoa um pouquinho imatura, né? Birrenta, né? Um pouquinho aí difícil, tá, Raul? Então, assim, você tem que ser uma pessoa também aí, ó, que comece a se valorizar mais. Se você começar a ser um pouquinho mais firme, tá? Se valorizar mais, não se abandonar aquela questão, não se abandone por causa do outro, tá? Entregue conforme que ela te entrega. Ela pode ser uma pessoa um pouquinho imatura, infantil, tá? Então, assim, ela tem sentimento e tem condições de enraizar. Ela vem aqui, ó, na figura da mulher, tá? Então, tem, sim, condições de enraizar esse sentimento, tá? É um sentimento, não é amor ainda, é algo que está aí crescendo. Mas se você ficar se rastejando, entregando mais para ela, aí ela vai começar aqui a judiar de você. Então, cuidado. Cuidado com a imaturidade e a infantilidade. O Ale tá com uma pulga atrás da orelha, assim. Ele passa na cabeça dele, assim. É que eu queria saber o seguinte, Ana, é desgastante fazer isso? Essas leituras? Para você? Não envolve um desgaste como alguns médiums, por exemplo, que recebem lá espíritos para fazer alguma operação espiritual, alguma coisa assim, acaba tendo um desgaste? Não, aqui eu não estou me desgastando porque é uma coisa bem leve, né? Mas as leituras, sim.
eu tenho um desgaste energético grande. A gente tem, Grande. a gente tem que manter proteção, banho, né? Já veio obsessor na mesa, né? Sério? Já veio obsessor, já. E Aí eu tenho, às vezes eu tenho que desmarcar o conte-nos. resto das pessoas, né? Porque quando eu puxo a energia, né, da situação, se a pessoa tem obsessor, tem magia em cima, aí tem Egum, você vai começar a puxar, você começa a sentir, por mais que você tenha uma proteção, né, mas acaba respingando, né, aquela energia Aham. que a gente capta, né. Então, uma vez eu fui fazer uma leitura para uma pessoa, e o ser de luz dela tinha perdido. Na verdade, ele estava em depressão, afastado, pela perda de um filho. Né? Então, assim, quando eu puxei a energia dele, a filha dele veio pedir ajuda, porque ele estava muito mal. Agora eu arrepiei. Ele estava muito mal. Ele estava muito mal, e ele não, ele manteve tudo, porque a filha foi num jogo, foi jogar não sei o que na escola, acabou, gente, ó, vocês veem, né, quando a pessoa tem que desencarnar, ela caiu, bateu a cabeça, foi uma coisa muito besta, tá, e ele mantinha o quarto dela daquele jeito, e ela estava em sofrimento, então, eu captei essa energia na mesa. Aí eu falei, olha, ele precisa de ajuda, porque ele está atrapalhando ela, porque o espírito, ele sente, né, por isso que a gente não pode ficar, assim, não é que a gente não pode chorar até na hora do desencarne, mas passar muito tempo, você não dá paz para quem foi, né, porque você fica naquela lamúria, muitas vezes o espírito quer te ajudar, porque era um ente querido e ele acaba te atrapalhando, né, ele não quer te ver daquele jeito, então aí eu captei essa energia, e eu fiquei mal. Aí eu fui fazer meus banhos, fazer as orações, né, e tudo mais, né, mas é desgastante porque a gente está trabalhando com energia. Sim, é isso, né, que eu depende. acabei, que eu fiquei imaginando aqui, porque lidar com, né, essas... É energia mesmo, né? Gente que nem você vai fazer um trabalho aí em algum lugar que seja carregado, né? Só qualquer pessoa, é que as pessoas não se ligam muito às vezes, né, de perceber, quanto eu voltei cansado de tal lugar e tal, né? Já é um indício. Eu fiquei imaginando que há um desgaste, porque você está tendo o caminho para aquela energia toda fluir, né? E parece, assim, a minha impressão disso tudo não é muito diferente do que fosse, assim, uma psicografia, por exemplo, né? Porque você está sendo meio aí, né? Você está pondo as cartas e tem a cigana, né? Que se comunica contigo e então você acaba cedendo o teu corpo para aquilo ali, como se fosse uma espécie... E assim como uma escrita normal, as cartas também são signos interpretáveis, né? Assim como letras. Né? Então é uma espécie de psicografia. Sim. Elas transmitem um recado, né? Tanto que às vezes a gente abre, por exemplo, a gente abre um jogo e ali não tem nada a ver com o que a cliente quer, sabe? Às vezes ela quer, eu quero saber ser de luz, vem ali um aviso para ela. A espiritualidade. É que nem eu falo nos vídeos, gente, a gente traz o tema. Agora a espiritualidade vai falar o que ela quiser, né? A gente traz o tema e a espiritualidade, mas quem manda aqui é a espiritualidade, a gente obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, às vezes a pessoa faz uma pergunta e a resposta não tem nada a ver, mas a pessoa fala, poxa, mas isso está acontecendo na minha vida, né? Eu tô desse jeito, às vezes a pessoa quer saber de outra pessoa, mas ela tá totalmente deteriorada. Mas na maioria das vezes as pessoas acatam o que você está falando, na maioria das vezes. Sim. Tem algumas, eu não sei se é o meu, eu não sei, né? Tem algumas pessoas que ficam um pouco na negação, né, de
Já teve pessoas que, não, nada a ver, não vou, imagina, ele não é assim, ou ela não é daquele jeito, né? E depois voltar e falar, olha, Tinha razão. porque eu me consultei, eu odeio isso, gente, eu acho assim, você falar, a pessoa se consulta com 10 cartomantes, aí chega em mim, mas todas falaram isso, você está falando totalmente contrário. Mas eu não sou responsável pela leitura dos outros, eu estou sendo responsável pela minha. E eu vou continuar falando a mesma coisa. Você quer aceitar? Tudo bem. Você não quer? Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Porque eu falei o que eu tinha que falar. Sim. Agora, aí a pessoa voltar depois e falar, eu estava sendo realmente enganada, roubada. Tem gente que paga aí valores absurdos em trabalho, gente, espirituais, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem gente que é coagida, ameaçada, roubada por pessoas que falam, eu falo, gente, cuidado, vocês vão procurar trabalho por aí, trabalho espiritual. Olha o que vocês estão fazendo. Já chegou gente falando para mim que queria fazer amarração, eu consegui falar, geralmente eu consigo fazer a pessoa desistir, porque a pessoa que vai fazer não explica a consequência que ela vai ter. E aí eu vou lá e explico para a pessoa, ai, Deus me livre, Ana, e agora eu já fiz, vai lá e pede para desfazer. E aí tem uma frase que a Ana fala, meninos, que é muito louca, e que faz todo sentido, né? Que você fala que o coração é terra de Deus, né? Você pode fazer a amarração que quiser. A pessoa pode ficar lá, né? Mas... Uma vez eu fazendo a leitura, eu faço a amarração e tem a amarração que é do bem sim, eu falei, só se for pro seu bolso. Uhum. Quem é que quer ficar amarrado em algum lugar? Exatamente. Desde quando isso vai ser bom para alguém? Exatamente. É um monte de espírito ali perturbando a pessoa e as bombas que estouram. Dá até morte. A pessoa fica descompensada. A pessoa não ama. Se você pensa em fazer uma amarração, você não ama. Você já sabe a resposta. Exatamente. Você não ama. É teu ego que está gritando, né? É a tua vaidade que está gritando que você quer aquilo. Exato. Aí E nossa, entra muita coisa psicológica, né? Às vezes a pessoa precisa de um tratamento mesmo, de uma terapia, e Sim. não é de um amor, né? Ela precisa de uma cura emocional para ela mesma, né? Ela precisa. Como tem pessoas que eu quero destruir essa pessoa. Eu não faço magia, eu falo, você quer destruir por quê? Você vai lidar com energias para destruir outra pessoa e a consequência em cima de você. Você não. pensou? Né? Então, assim, tem que ter responsabilidade, né? Eu não faço magia. E o que eu puder falar para orientar as pessoas, eu vou falar, né? Eu vou morrer falando que, gente, pensa bem, né? É uma coisa muito complicada. Ana, pode atrasar a vida. A gente queria saber, não sei se o Alexandre, não sei se ele quer saber, mas eu quero. E aí você seja toda cuidadosa com a gente. Mas a gente tem uma curiosidade de saber como que vai ficar nosso canal. Porque ele começou muito despretensiosamente, né? Eu cheguei aqui chegando, tal, mas os meninos já tinham esse sonho, tal. E o pessoal que está vendo a gente vai fazer as perguntas o que der para a gente responder aqui, a gente responde. Mas eu estou muito curiosa para saber como que fica, ou se tem algum conselho, o que a gente Também tenho curiosidade. A gente está indo no caminho certo, não está... Atenção do Ale. O canal, eu vou perguntar para a Cigana se o canal ele vai ter sucesso, se ele vai crescer, é isso, né? Isso. Vocês querem saber? Tem algum conselho que ela... Tem algum conselho? Da minha Cigana aí, né? Mostra aqui, Cigana. Canal daqui. Vai ter crescimento. Vai ter sucesso. 3 cartas. Nossa. Gratidão. Enforcado, tá truncado.
grande sacerdotisa, enamorados e julgamento. Logo, logo, esse canal vai crescer muito. Tem que ter aqui, ó, a carta do enforcado, né? Mostra e as grandes sacerdotisas falam para vocês terem autenticidade, né? Não ter medo de colocar os planos que cada um tem para fora, né? Explorarem Ótimo. isso. Não se basearem apenas no que, bomba, porque vocês podem ser a bomba, né? O diferencial, o diferenciado, a ousadia, né? Que vem do imperador e a carta do julgamento. Então, isso daqui vai ter, sim, um bom crescimento, vai explodir, tá? Vai vir grandes ideias, a roda vai girar, vem a roda da fortuna, não é da escassez e nem da falência, tá? Mas aqui mostra que, primeiro, guardem os planos de vocês, entre os 3. Não abram para mais ninguém. Beleza. A grande sacerdotisa fala, observem e guardem, né? Mas façam coisas, talvez vocês tenham muito medo, o enforcado fala muito de medo, de ousar, né? Medo de colocar um novo, medo de colocar assuntos novos, medo de mostrar coisas novas. Então não tenha medo, né? Tenha ímpeto, porque aqui vem vitória, a carta da roda da fortuna, essa roda vai girar e as coisas vão acontecer, tá? Aqui vem sucesso para vocês, mas não falem tanto. Assim, não sei se vocês falam para alguém. A cara do Ale. Ótimo. Tem pessoas que podem. Sabe aquele zóio de seca pimenteira? Sim. Eu sempre quis fazer isso. Sim. É isso, né? Eu sempre As quis pessoas, isso, mas não eu fiz. sempre quis isso. E energia, tem certas invejas que são piores que macumba. Muito. Entendeu? Muito. Então, assim, guardem. Vai ter sucesso, porque roda da fortuna é sucesso. Tá? Boa. Traz uma estabilidade no começo, é normal, mas traz um crescimento, traz um progresso. Ótimo. E sem medo, tá? Ousadia, realmente não ficar se baseando tanto só nas coisas que estão, todo mundo está fazendo, mas inovar, fazer sem medo. Tá? Porque o enforcado, ele traz uma energia truncada. A ideia era exatamente essa desde o início, inclusive, né? Mas talvez agora, assim, a gente tenha dado uma freada nela, sabia? A gente, porque a ideia era para fazer, tipo, temos um projeto. A ideia qual que é a ideia? A apresentação da teoria que a gente chama de paraontologia, né? Que é uma teoria filosófica nova, né? Que a gente vem construindo. E daí a gente deu uma freada nisso aí, assim. Parei, já larguei os freios, soltei, estou na ladeira, rumo. Isso. Ladeira rumo. Tem que soltar, você tem que. Aqui o enforcado é algo truncado, né? Tem mudanças, tem coisas que você tem que fazer. Não dá para ficar empurrando com a barriga as mudanças que tem que acontecer e as coisas que tem que fazer. Né? O enforcado é muito, amanhã eu penso nisso, amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço isso. Né? Vocês têm a luz né, das ideias, então coloque em prática. Colocar em prática, faça perfeito. Perfeito. Faça acontecer. Eu acho que não poderia ser um conselho melhor, né, Ale? Nossa, verdade, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei, mas vocês sabem. A cigana sabe. Né? A cigana também sabe. Mas né? a cigana sabe. Gente, deixa eu só aproveitar aqui para explicar, tá? O Luciano teve que sair, porque a Lourdinha, é a cachorrinha dele lá, uma das, tava sentindo dor. Tá? Então ele teve que sair e daí foi levar no veterinário. E daí tô eu sozinho aqui. A Roberta acho que não tem acesso ao nosso chat aqui eu tô no chat aqui do YouTube, stream. Eu tô vendo. Tá, que daí para eu vou ter que controlar mais aqui. Então pode ser que eu não fale tanto, que também pode ser uma vantagem. Mas assim, eu tenho aqui algumas outras perguntas, se a Ana não se importar. Eu gosto de falar com você, poxa. Então, ele é muito inteligente, né? Às vezes ele é um fofo. Nossa, é um fofo. Fofíssimo. Ele não quer falem isso. Não, eu fico com vergonha. Ah lá.
Ele não Já- percebe. Eu já coloco essa luz que tem aqui, é uma luz roxa, para não ver o tanto de vezes que eu fico vermelho durante qualquer coisa assim. É a luz ali. É a Mas luz. garanto assim que eu fico vermelho um monte de vezes aqui. E assim, tem mais umas perguntas. Você Pode. pode Respondo. responder? Vamos lá Sim. então. Deixa eu ver isso aqui. Ó, vou colocar. A Joslaine Pabla. Ela daí informa que a data de nascimento, 8/12/96, tenho viagem para fazer em dezembro. Quero ir mais ou menos no dia 27 ou antes. Irei passar uns dias na cidade dele. Sempre isso, sempre o amor. Vai dar certo? Ele realmente quer que eu vá? O ser de luz da Joslane Pabla Dias Costa, 8/12/96. Quer mesmo que ela vá, ela vai para a cidade dele, né? Vai para a cidade dele. Nossa, Senhora. Joslane. Montanhas. Não tô vendo isso dando muito certo, não. Carta da âncora. Aqui ele tá querendo outra coisa, né, nega? Você sabe, né? Aqui, ó, vem algumas dificuldades para você fazer realmente essa viagem. Não vejo essa pessoa realmente de coração, né, querendo que você fique por lá, tá? O que ele tá querendo aqui é realmente algum tipo de contato, Íntimo. foguinho no parquinho com você. Tem bastante atração aqui, bastante desejo, tá? Mas é uma situação aqui que você tem que avaliar melhor, tá? Existe uma certa lentidão. O mesmo caminho que daria ele ir até você, você está indo até ele, tá? Então ele está num certo comodismo aqui dentro dessa situação, tá? Ele tem desejo por você, atração, tá? E bastante desejo, é que você chama muita atenção dele. Mas tem algumas coisas aqui em oculto, nega, tá? A foto da Joslaine, ó, a Joslaine é bonita. A Joslaine é linda, né? Mas parece aqui que é um ser um pouquinho danadinho, tá? Tem que tomar cuidado. Eu vejo algumas dificuldades para você, alguns bloqueios, porque a carta da montanha e a carta da âncora, né? Ela traz uns atrasos, uns bloqueios, umas dificuldades, tá? Pode ser que ele possa adiar, porque aí vem a carta do jardim, e a carta do jardim é justamente a viagem, né? O encontro. Então, eu vejo algumas dificuldades para isso, tá? Ou ele quer que você vá e fique menos, ou ele tá com medo de você descobrir alguma coisa, que vem a carta do livro aberto. Então, pode ser que você descubra alguma coisa. Mas aqui, fogo no parquinho ele quer, tá? Tem muito desejo aqui por você. Tá? Muito desejo mesmo, ó. Tô olhando aqui ó, a carta dos lírios relacionada à intimidade. Mas, assim, pode ser que você vá, mas isso seja um pouco adiado. Pode acontecer alguma coisa que você adie a viagem, tá? Pelas cartas, pode ter alguns obstáculos aqui que façam adiar essa viagem. Até ele mesmo fale para você, ó, aconteceu um negócio aqui, eu tô com um problema aqui, não vem tal dia, vem depois, tá? Porque pelo que eu tô vendo aqui, tem algumas coisas aqui ocultas, tá? Que ele tá tentando organizar, mas desejo ele tem muito por você, tá querendo fogo no parquinho, você sabe como que é, né? Fogo no parquinho é o tchaca-tchaca. E ela até informa o nome dessa outra pessoa. Tem outra pessoa? Para onde ela vai viajar. Dessa pessoa que ela está se referindo aqui, ela fala o nome dele aqui, mas eu acho que a gente não pode falar. Eu acho melhor não. Né? Porque Não, acho melhor não. daí você está expondo um terceiro aqui, tá, Joslaine? Tem coisas ocultas aí. Então eu acho que não é muito recomendável que a gente fale de terceira pessoa, ainda mais se deu o nome dele completo.
Ui! Você não deu o CPF. Olha a deu. bomba, babá. Aliás, né? Toma De- cuidado, nego. Tá, vamos lá então. Vamos ver a Camila. Aliás, Vamos- acabou a leitura da Joslaine. É isso, então. Podemos É. passar para a próxima? Pode. Vamos lá. Deixa eu ver, Camila. Aqui. Gostaria de saber como será meu final de ano. Camila Vasconcelos, 18/3/88. 8 de março de 88, como será o final de ano de Camila Vasconcelos? Arriba que cigano. Como será o final de ano de Camila Vasconcelos? 18 de março de 88. Como será o final de ano de Camila? Eita, já pulou uma aqui. Provavelmente ela vai viajar. Vai ter viagem. Ah, muito. Nossa, tranquilo. Nossa, vai viajar mesmo, vai viajar. Bem legal, tranquilidade, harmonia. Provavelmente na presença de amigos e familiares. Não sei se ela tá com alguma viagem marcada. Tem alguém que vai ficar morto de ciúmes, porque vai ver algumas coisas aí em redes sociais e não vai gostar. Porque tem uma outra pessoa aqui que tá meio de olho em você. Então, o seu final de ano vai ser bem tranquilo, tá? Vem aqui realmente cartas que relacionam a viagens, né? A carta aqui, ó, novos ares, novas vibes, né? A carta da estrela mostrando viagens e passeios para você. Tem alguém que vai ficar, o senhor urso, muito enciumado, porque você vai colocar algumas coisas aí em redes sociais. Eu não sei se você tem algum ser de luz aí, tá? Mas essa pessoa vai morrer de ciúme de você. Pode ser que essa pessoa venha aqui conversar com você para tirar algum tipo de satisfação, porque ainda tem um sentimento por você guardado. Mas o final de ano vai ser tranquilo, tá? Boas vibes, não sei se vai viajar, mas aqui tem passeios, tem leveza, né? A carta dos lírios traz leveza, tá? E novos ares aí com a carta da cegonha. Deu bom, E hein, vem um Camila? novo. E deu bom, porque a cegonha traz aí, né? Até novos relacionamentos, novas pessoas chegando aí para você. Mas vai ter alguém aí que vai ficar muito enciumado. Arrasando, Camila. Você tem um ser de cruz aí, né? E perdeu o Playboy, porque vai ficar com raiva. A fila anda. Mas a hora que você, Ana, fique à vontade de dizer, tá? Para parar, a gente para. Estou cansada. Por favor. Pode falar. Aqui, essa aqui é bem direta, não deu a data de nascimento, a Edviges Cardoso da Silva. E minha vida afetiva? Como fica? Como fica a vida afetiva de Edviges Cardoso da Silva no próximo ano, senhor? Como vai ficar a vida afetiva de Edviges Cardoso da Silva no próximo ano, cigano? Arriba, minha cigana, arriba. Cigana Sarita, mostra aqui. Como fica a vida de Edviges Cardoso no próximo ano? Gratidão. Aqui existe um processo de cura que provavelmente ela está passando, tá? Porque vem aqui, ó, a carta do cigano, né? A carta da casa e a carta do chicote, tá? Isso daqui parece que ela está em processo de cura, que vem a carta da estrela de algum outro relacionamento, tá? Então, assim, esse processo de cura pode ser um pouquinho longo para você, tá? Porque existe aqui até uma baixa autoestima, tá? Acredito que alguém machucou teu coração, e você ainda vem num sofrimento, mas vem novas possibilidades. Eu vejo alguém novo chegando, e vem mesmo. Vem alguém novo chegando e trazendo uma transformação na sua vida, mas existe alguém aí do seu passado que você precisa cortar,
tá? Até pessoas, influências, pessoas que te jogam para baixo, tá? Pode ter aí pessoas, inclusive, né, drenando a tua energia. Então, você tem que avaliar os lugares que você frequenta, né, avaliar as companhias que você está andando, tá? Porque tem pessoas aqui que podem estar intoxicando você com a energia delas, sugando tua energia. E existe, sim, uma pessoa aqui do passado que precisa ser cortada e você se libertar disso, tá? Tem algum sofrimento no seu subconsciente. Isso te causa aí uma baixa autoestima, tá? E você pode olhar e falar, poxa, não chega amor nenhum para mim. Não existe amor, ninguém me olha, ninguém... É a questão. Você precisa se resolver com você, tá? No próximo ano vem um novo amor para você, tá? Vem aqui, ó, a carta da cegonha mostra o novo chegando na tua vida e uma pessoa que vai te surpreender, tá? A carta das flores, vem Só. boas surpresas aí na sua vida Ufa. amorosa. Boa sorte. Boa sorte mesmo, Processo, Edviges. carta do Faça chicote, né? Processos repetitivos, né? Pode ser uma teimosia, né, em não abandonar o velho, em não se libertar de alguma dor, né, acaba se flagelando, né, acaba se jogando para baixo. Faça bom uso dos conselhos, Edviges. Podemos então, mais um. Tem Pode. a Rosilda, vou colocar aqui. Rosilda Aquino Ribeiro. Boa noite. Vou receber meus atrasados do INSS ano que vem? Rosilda de Aquino nasceu em 25 de maio de 1963. Olha, Rosilda, eu tô torcendo, hein? Rosilda de Aquino, 25 de maio de 63, vai receber os atrasados dela do INSS. Rosilda de Aquino vai receber os atrasados dela do INSS o ano que vem. Eita, carta da criança. Rosilda de Aquino vai receber os atrasados dela do INSS o ano que vem. 25 de maio de 63, cinema. Vem a carta da justiça, que é a torre. Justiça para você. Vitória após um grande sofrimento. Ano de justiça, Rosilda. Ano de Xangô, tá? Tudo que você passou, que você sofreu, né? Dentro desse processo, né? Do INSS, você vai conseguir uma vitória com muita honra, tá? Seu sofrimento vai acabar. Eu vejo aqui 2 cartas de justiça, é que Xangô vem na mesa, né? Respondendo a tua pergunta, Pai Xangô, né? Trazendo aqui justiça na sua situação. Vem aqui os seus atrasados. É uma finalização de ciclo na tua vida. E aí você vai conseguir respirar e começar a sua vida de novo, né? Que eu vejo aqui que depois disso é que você vai começar a respirar e ter uma nova vida aí, né? Então, isso está chegando para você. É um sim, vai receber sim no próximo ano. Axé. Maravilha. E a última que eu tenho salva aqui foi do Blade. Vamos lá. O nome dele é André. Só pra gente... O André. O André. André. Poderia me informar se a Sabrina 2006 ainda continua com os problemas de ansiedade e depressão? Ou já se deparou que tem que se tratar e procurou ajuda? Sabrina, se ela já procurou ajuda, ou como que é? Se ela E foi procurar ajuda, eu acho que é isso. Se ela foi procurar ajuda psicológica ou não. Ou se ela continua. Sabrina, 2006. Ela foi procurar ajuda psicológica, Sabrina? Foi procurar ajuda psicológica, Sabrina, ano de 2006. Já foi procurar ajuda, Sabrina? Gratidão. Aqui mostra que ela tem um sentimento por ele. Mas ela é muito difícil, né? Muito complicada. Não, ela não foi. Ela acredita que ela não tem um problema psicológico, tá? Ela é uma pessoa aqui que vive em companhias também,
Aqui vem até a questão, né, a questão dos obsessores, a questão da energia baixa, do descontrole, né, acredito aqui que ela tinha algum relacionamento com ele, ela continua mantendo sentimentos por ele, tá, mas é uma pessoa aqui que vem meio narcisista dentro dessa situação, mimizenta, infantil, imatura, tá, vai ter que quebrar mais o narigão aí no chão para realmente procurar uma ajuda. Tá? Ela vai acabar procurando uma ajuda sim, mas não é agora. É quando ela entrar mais ainda num sofrimento, tá? Vai ter cortes ainda na vida dela, perdas, e aí que ela vai se conscientizar que ela realmente é uma pessoa totalmente confusa, né? Conflituosa, tá na negação aqui que precisa de algum tratamento, tá? Vem energia de vícios aqui também, então assim, é uma pessoa que precisa de uma conscientização. Não vejo ela procurando ajuda ainda não. Poxa vida. Tem uma pergunta aqui muito curiosa do Rafael. Deixa eu ver se é Rafael. Ele está perguntando. Ai, eu perdi. Ai, que saco. Deixa eu ver, o Rafael Lago Ilha? Isso, esse aí. Esse aí é meu cunhado. Ah! Cunhado, ele tá me trollando, Tá aí, ó. Ele tá perguntando, duvido que você me dizer qual é o meu caminho na espiritualidade. Qual o meu propósito de vida? E nesta ele vida. É meu cunhado. Ele é meu cunhado. Um beijo, Rafa. Um beijo. Fomos trollados aqui por você. Ele tá me trollando, porque ele sabe qual é o propósito de vida dele. Ele é uma pessoa extremamente espiritualizada. Então. Ele é muito espiritualizado. Ele tá brincando mesmo com a gente. Ele sabe. Deixa eu ver se temos alguma aqui que a gente pulou. Ó, o Blade ainda tá... pelo visto, o Blade, né, já esperava mais ou menos que a pessoa que ele perguntou... É isso mesmo, Blade? Blade, responde aí. Ele é isso mesmo? Com você. André, muito obrigada. Ele está respondendo... Muito obrigado, Ana e amigos do Defining Ghosts. Tem mais alguma que eu pulei aqui? A Cristina mandou outra, né? A Cristina Pontes. E daí a gente encerra com essa, tá? Tá bom. Como vai ser o meu ano que vem? Né? A Cristina Pontes é de 21 de janeiro de 1971. Em todas as áreas. Ela quer saber. É possível fazer todas as áreas? Eu vou perguntar como vai ser o ano de 2025 dela. Em todas as áreas difíceis, uma pergunta objetiva. Né? Não vai conseguir responder. Né? Precisaria de uma leitura maior. Como vai ser o ano? Ela tá deixando claro que ela não quer saber, tipo, de amor, de nada, né? Acho que ela quer saber se vai ser bom, né? Como é que vai ser o ano. Qual é o nome dela? Cristina Pontes. Cristina Pontes, 21 de janeiro de 71. Como vai ser o ano dela, Cigana? É porque a Cristina, né, já tem um pouco mais de idade do que nós aqui, então essa questão amorosa já não é mais um problema nessa idade. Nossa, um ano cheio de surpresas. Não é verdade? já deixou de ser problema há algum tempo isso. Você deve estar passando por um processo de transformação, tá? Vai ser um ano bom. Vai ter desafios? Vai, porque vem a carta da montanha, tá? Mas todos você vai conseguir superar, tá? Transponível os obstáculos, tá? Vai ter aqui muita transformação na tua vida, tá? Você aqui, se você tiver com problema financeiro, ó, dinheiro chegando na tua mão, dinheiro inesperado chegando na tua mão. Vai ser um ano aqui de muitas mudanças, tá? Onde você vai ter aqui muita coisa nova acontecendo, inclusive em relação a trabalho, a financeiro, a viagens, tá? Tem viagens aqui para acontecer para você, tá? Aqui a espiritualidade fala para você ser um pouquinho esperta, tá? Com pessoas que podem tentar tirar coisas de você, tá? Existem pessoas aí, você sabe, que podem aí querer ser esperto em cima de você, entendeu? Pessoas que acabam tirando coisas de você, vêm com chantagemzinha emocional, tá usando aí o teu emocional para conseguir alguma coisa de você,
tá? Tenha sabedoria com essas pessoas, coloque cada uma delas no lugar, e você aqui, ó, vai ser um ano aqui também de vitória. Você pode estar passando por alguns processos aqui sacrificantes também, tá? Encontrando alguns obstáculos, mas você vai ter vitória aí no novo ano, tá? Vem alguns desafios que você vai ter que passar, mas tudo isso vai ser finalizado ano que vem. Se você já tem alguns processos que você vem passando, vai chegar ao fim, algumas dores aqui, também em questão de saúde, tá bom? Vai ter uma certa renovação aí para você. Então, vai ser um ano bom, né? Ela já até agradeceu aqui. Assim, ó, ela comentou daquilo que eu falei, né? Assim, ó, estou solteira, tá vendo? Mas a gente a tranquilamente solteiro. idade Se for solteiro não é um nessa problema, idade. Ale. Sempre tem. Nunca se Ela aqui, ela vai ficar solteira se ela quiser, porque aqui vem também novos amores, né? A questão é a qualidade, não a quantidade, né? Às vezes a pessoa não quer ninguém para ficar saindo por aí, né? Que é uma pessoa de um relacionamento de alto valor, né? Tranqueira a gente arruma em qualquer lugar. É mais fácil do que Rio, é a coisa mais fácil que tem. Curva de rio tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Ó, eu vou pedir só mais uma, então, essa final mesmo, só porque a Val Mendes está pedindo aqui, ela pediu, por favor. Coração partido, né? E daí a Val Mendes coloca, Ana, como será meu começo de ano? Valdirene Mendes da Silva Baptista, 10 de maio de 68. Valdirene Mendes da Silva Batista, 10 de maio de 68. Vamos pegar seu começo de ano. Vamos pegar o começo de ano, se engano, de Valdirene Batista. Mostra aqui. Vamos pegar o começo de ano dela. Ajuda aqui, opa. Ela vem passando aqui por algumas turbulências, né? Tá um pouquinho aqui depressiva, veio uma certa depressão, solidão, conflito, sofrimento. Valdirene, você precisa aqui, sim, tá? De uma ajudinha aí no seu psicológico, né? Tá? Não sou eu que estou falando, não. É a cigana mesmo, tá? Aqui, em qualquer lugar que você estiver, né? O começo do ano não vai ser um começo do ano muito bom, porque onde você estiver não vai estar bom. Sabe? Não é os lugares que fazem, é nós que fazemos os lugares. Então, assim, eu vejo você passando por processo de solidão, um pouco depressiva, tá? Um pouco a cabeça parece que está conflituosa, você está perdida, né? Parece que só tá vendo nuvens no seu caminho, obstáculos, tá? Existem ciclos também que precisam ser fechados. Então, assim, eu vejo que onde você estiver, vai estar na presença de familiares, mas assim, onde você estiver, você não parece que você não está em paz, você não está satisfeita. Parece que nada está fazendo sentido. Então, assim, por mais que esteja num ambiente alegre, né, que eu vejo aqui que você vai ter pessoas aí no começo do ano, que você vai estar numa vibe em volta, muito legal, né, com coisas novas chegando, tem coisa nova chegando, mas você não vai estar aproveitando aquilo, porque você está com um problema em você. Então, você precisa de um suporte aqui. A cigana está pedindo para você procurar um suporte terapêutico, tá? Muito bom. Ó, vem transformações e soluções, tá? Vem aqui algumas transformações, a carta do caixão fala algumas situações sendo finalizadas, e você sabe que tem situações na sua vida que precisam ser finalizadas, tá? Você tem que soltar um peso aqui, ó, tem um sofrimento na energia dela, muito sofrimento, tá? E às vezes a espiritualidade direciona, porque a gente tá tudo bem, né? A gente tá lidando com a vida, desafios todo mundo tem, mas nada tá bom. É aquela sensação de nada tá bom, de vazio, e é isso que ela tá sentindo. Então, assim, fica difícil ter um começo de ano bom quando nós não estamos bem, né? Então, é isso que a espiritualidade tá dizendo para você, tá? Perfeito. Tem ciclos aqui, você sabe. Você vai ter soluções chegando na tua mão, mas você tem que fazer certos ciclos de dor aí, colocar dor o fim da dor, a dor do fim. O que é? Um fim da dor, né? Você tem que colocar um fim na dor. Né? Sofrimento
de finalizações todo mundo passa, seja lá qual o processo que foi aí que ela tem que finalizar. Viu, Val? Não é exatamente assim melhor notícia, mas Mas eu fica aconselharia. já o conselho para você sair dessa situação que você se encontra, que é muito mais importante, inclusive, do que você estar num meio que, né, fica com pessoas alegres e tudo mais, se você não está bem com você. Né? Primeiramente, volte seus olhos para você É o nosso mesma, interior. né? E a partir daí você vai ser feliz, vai ser bom, daí sim, de fato. E então, gente, Roberta, quer falar mais alguma coisa? Porque Não, eu acredito que a Ana esteja cansada, porque eu estou cansado. Não, eu estou muito honrada mesmo, porque assim, desde muito tempo eu sempre falo de você aqui e eu achava que não era possível te trazer, até eu te mandar mensagem. Então, eu estou muito honrada. Então, não sei, acho que aquela Pô, coisa do vira-lata mesmo, sabe? Não vai, a pessoa não vai nem ligar para mim. E porque eu sei que você soma, assim, não é porque você joga carta, porque você faz adivinhação, é porque eu acho que você soma na vida das pessoas. E as pessoas precisam disso, né? Precisam desse olhar de cuidado, sem ficar esfregando a mão e falando que tudo que elas fazem está certo, né? E a gente tem uma tendência a querer fazer ou isso ou o contrário totalmente disso. E acho que você consegue ter um equilíbrio e dentro dessa linha que você segue. Eu sigo um monte de tarólogas e às vezes eu ouço uma, ouço outra e uns absurdos, mas enfim, cada uma tem sua linha. Mas eu sempre me identifiquei muito com a forma como que você joga e como você se comunica, né? Porque eu acho que você é assertiva, você é brava, mas você é na medida certa. Então, eu estou super honrada, de verdade. Vou marcar uma consulta com você com toda certeza, agora mais que nunca, né? Se prepare. Quero fazer Paulê também, vamos lá? Vamos saber aí? Cara, eu e o Luciano, a gente chora de rir, porque ele tem medo real. Eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem, não é verdade. Mas eu acho que para você ler os 3, eu acho que ia ser muito legal, né? Mas eu tô assim super feliz, honrada e com a tua generosidade acima de tudo. Tô muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite, foi muito gostoso, né? Vocês têm uma vibe maravilhosa, não tem como esse canal não crescer. Não tem como. Vocês têm uma vibe, tem uma química muito legal, né? E eu estou sempre à disposição, gratidão, né, por tudo, gratidão pela oportunidade. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Que geralmente elas veem minhas mãozinhas, né? Quem participou aí. Elas falaram muito disso. A minha infinita gratidão, né? Tem gente que fala que a minha voz não combina com o rosto, né? Às vezes, nossa, mas eu imaginava uma pessoa totalmente diferente, né? E tiveram a oportunidade, sim, de estar me vendo, e eu agradeço cada um que esteve aqui nessa live, né? Deixa o seu like, comenta, compartilha, né? Se inscreva no canal, ajude esse canal maravilhoso a crescer. Eles vão trazer conteúdos aí muito legais, né? Do Spirit Box aí que vocês estavam falando, inclusive. Sim! Né? Isso. A gente estava fazendo aí uns testes, mais uns. Mais uns. E eu estou à disposição, quando quiserem, se quiserem que eu volte, volto. Mas é óbvio que a gente vai querer. Olha, óbvio, tem muita coisa para a gente falar ainda. E eu digo assim, de experiência pessoal, né? O que eu posso dizer assim, e mesmo que, né, algum dos nossos espectadores não seja uma pessoa que esteja querendo necessariamente, né, saber alguma coisa sobre algum tipo de previsão ou tudo mais, que seja voltado somente ali para o tarô, né? Além de poderem estar vendo nesse momento seu rosto, por trás daquelas mãos que faz essa previsão, também acabaram de conhecer uma pessoa que eu posso dizer, assim, com toda fundamentação, que é uma pessoa sensacional.
não é somente jogo, não é somente o tarô, né? Não é somente as leituras. Tudo que você falou fora disso a respeito da sua vida é uma coisa que as pessoas deveriam tomar como lição. E é uma lição que serve para a vida de qualquer pessoa. Acredite em leitura ou não acredite. Isso para nós já é o principal, o fundamental aqui, né? Então, eu digo assim, muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu queria agradecer todo mundo que participou também aqui do nosso chat. Eu vi aqui que mandaram, Ali, você é bonito, mas fuma demais. Eu li tudo, tá? Eu li tudo. Eu falei, você falou uma verdade, fuma demais. Só nessa frase. A única coisa. E muito, muito obrigado mesmo pela participação de todos, tá? E Gratidão. acompanhem aí o nosso canal, tá? Então, Gratidão. a gente não vai fazer a despedida tradicional dessa vez, porque o Luciano não tá aqui, eu não acho justo. Sem o Luciano não E tem vamos graça. lembrar, a gratidão é a chave que abre todas as portas. Ótimo. Vamos vibrar amor, vamos vibrar gratidão, gratidão por tudo a todo momento. Quando a gente é grato, as portas do universo se abrem pra gente. Então, manifestem gratidão. Isso é Até os profundamente. desafios, agradeçam. Mas eu Agradeço. falo isso e eu agradeço. É por isso que eu digo assim, olha, eu tô bem, porque eu particularmente, eu sou uma pessoa, eu não busco felicidade. Agora Eu busco plenitude. Então, quando eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo com raiva, com ódio, eu aproveito todos esses sentimentos ao extremo. O que eu não quero é sentir uma coisa só ou não sentir absolutamente nada. Né? Então, Sim. eu te juro que uma das coisas eu sinto gratidão, de fato, até no momento em que eu tô triste. Porque aquilo, Sim. como você relatou ali atrás a respeito da tua vida, aquilo ali é uma oportunidade de crescimento para você. Sim. Né? Saber capitalizar. Então, por mais que a situação que se apresente adversa na sua vida, e acho que é a maior lição que você deu aqui, é você, desse momento, tirar uma libertação para a tua vida, uma mudança, né? E se tornar essa pessoa forte que se apresentou aqui hoje para nós. Gratidão. Gratidão infinita. Gratidão. Só tenho essa palavra, gratidão. Né? Foi muito bom, muito legal. Tá? Gratidão por vocês também serem luz no meu caminho. Né? Eu nunca tinha feito isso, né? E é uma nova oportunidade, tá vendo? Né? A gente sempre tem uma troca. A gente sempre tem algo a aprender. E aqui as portas nossas estarão sempre abertas para você. Sempre que tivermos a oportunidade. Se quiserem, estou por aqui. Tá Show bom. De bola. Beijo obrigado, de luz então. no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Né? Beijo para os amados que estão por aí. Né? Fiquem na paz do nosso divino Criador. Perfeito. Tchau, beijo, tchau. gente. Beijo, tchau. Gratidão. Beijo. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este